Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 29. Efésios capítulo 5, verso 29. O apóstolo Paulo diz: porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Eu quero tomar esse versículo como ponto de partida e uma espécie de trilho para falar do cuidado do corpo. É a temática que nós estamos abordando. Paulo diz: ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ele diz: o alimenta, outras versões dizem o nutre e cuida dele. Existe um cuidado. E ele vai falar que Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja. Mas hoje, quando a gente fala da igreja como corpo místico de Cristo, é um aspecto. Enquanto Nosso Senhor esteve na terra, encarnado, Ele cuidou do seu corpo. A Bíblia faz questão de mencionar Jesus dormindo, descansando, se alimentando, bebendo, sem contar, que nem de longe você consegue classificá-lo como sedentário. Quando você olha as distâncias que Nosso Senhor se locomovia, e há uma série de inferências. Para a Bíblia dizer que Jesus, com 40 dias de jejum, teve fome, isso significa que o nível de reserva de gordura corporal dele era bem menor. Eu estou encerrando na virada de hoje para amanhã mais um desses jejuns de 40 dias e já é a minha 7ª experiência. Eu nunca tive fome. Essa fome que a Bíblia diz, quando cessam, esgotam-se as reservas de gordura, eu nunca cheguei lá, porque aqui, meu amigo, tem reserva. Então isso significa que Nosso Senhor era assim um shape, talvez do pastor Marcelo, para menos. Fique em pé, Marcelo, você realmente está de parabéns. Mas eu acho que não está nessa reunião o Níquel, ele estava no primeiro culto. O Níquel é o nosso modelo. O último jejum que ele me acompanhou, ele começou com 69 quilos, tem a minha altura. O Dr. Aldrin estava monitorando ele, com 25 dias de jejum, ele já tinha 7% de gordura no corpo. Na última semana, diminuiu para menos de 3%, a gente ficava todo dia. E aí, tá bem? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Eu imagino Jesus mais ou menos melhor do que você como Níquel. Vamos usá-lo aqui. Então, quando você olha toda a perspectiva, Jesus cuidou do seu corpo físico e cuidava com uma mentalidade que é o que eu quero abordar aqui. Eu tive um privilégio que muitos de vocês não tiveram. Nasci num lar cristão. Fui consagrado a Deus desde o momento em que nasci. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Fui instruído, orientado no caminho do Senhor. Tive uma experiência forte com o Senhor Jesus desde bem cedo. Desde a minha adolescência, todas as minhas escolhas foram pautadas não apenas pelo entendimento da palavra, mas por uma experiência forte com o Espírito Santo. Ou seja, durante anos, eu sempre dizia publicamente que eu vivia uma vida sem arrependimentos, que eu não tinha nada para dizer assim: eu carrego um arrependimento. E nos últimos anos eu passei a retificar essa afirmação. Hoje eu posso dizer que eu tenho um grande arrependimento, uma dor. Não ter entendido o que eu vou compartilhar com vocês antes. Eu gostaria de ter compreendido isso antes e tenho lutado para repartir esse encargo com o maior número possível de pessoas. Como foi dito, eu mostrei vestindo aquela calça. O meu recorde de peso foi 153 quilos. Hoje, estou quase 70 quilos abaixo desse peso. Mas a ideia não é apenas pensar e olhar para essa estrutura do peso. Eu lembro quando eu estava assim no auge, eu recebi a visita de uma amiga querida nossa, a pastora Rosellen, lá da Itália. Isso deve ter acontecido na virada de 2007 para 2008. Porque eu lembro que eu estive com eles em 2003, 2005, 2007, meio que a cada 2 anos. E ela veio nos visitar, ela chegou em casa acompanhada de uma discípula, de uma amiga que era médica. Eu lembro a expressão do rosto dessa médica quando elas entraram em casa e me viram naquele tamanho. Ela falou: pastor, me desculpe, eu sou médica, eu não consigo ficar quieto. Cada vez que eu encontro o senhor está maior. E eu estou preocupada com a sua saúde. Ela olhou para mim e falou: o senhor tem feito check-up? Eu falei: fiz 1 a 2 meses atrás. E ela olha para mim e diz: e aí, tudo bem? Eu falei: tudo. Quando eu falei tudo, ela fez uma cara de quem não estava acreditando. Quando ela fez a cara de que não estava acreditando, eu falei: Kelly, pega os exames. Ela falou: não precisa pegar. Eu falei: você está fazendo a cara de que não acreditou no que eu falei. Ela falou: desculpa, é difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja tudo bem, mas considerando que o senhor ainda é novo, eu não quero olhar o exame. Mas ainda assim ela checou. Ela falou: açúcar no sangue, diabetes, tudo em ordem, pressão alta, triglicéridos, colesterol, foi fazendo as perguntas. No final ela falou assim: quem é que fez esse check-up? Foi um cardiologista? Eu falei: foi. Ela diz: o que é que ele te falou?
Eu falei, olha, ele estava meio desgostoso. Eu lembro que ele jogou o envelope com os exames na mesa, aquilo veio rodando, bateu no meu peito. Ele falou, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com um peso desse, está com tudo tão bem. E, na hora, eu ainda pensei, o assunto que eu vou começar abordando, a gente tem uma espiritualização exagerada, pensei, some de Deus. Aí quando eu falei isso, ela falou, olha, desculpa, eu vou discordar do seu médico. Ela falou, o senhor não está tendo sorte, o senhor só está ganhando tempo. Ela falou uma das frases que foi parte do início do processo. Ela diz, lembre disso, que o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor usa e gasta, depois vem a fatura. Ela falou, por enquanto o senhor só está gastando e a conta vai chegar. Ela falou, e o senhor está gastando é muito. Essa fatura vai chegar e vai chegar alta. Dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus. Um ano depois, minha pressão subiu. Um ano depois da pressão, diabetes. E aí, quando eu levei o choque do estado, eu entendi, não tem outra forma, tem que mudar. Então eu fui descendo, lá daquele auge dos 153. Eu lembro até hoje, quando bateu 126 quilos, normalizou a pressão e o açúcar no sangue. Quando normalizou, a partir daquele dia eu nunca mais subi além desse peso, mas de forma bem malandra eu estacionei o emagrecimento, tá bom aqui, não precisa mais. E fiquei dessa forma. Alguns dizem, pastor, eu não lembro do início, mas muita gente lembra da foto dos 126. Eu fiquei muitos anos nesse estado e foi mais ou menos nessa média de peso que eu conheci o Dr. Aldo, daqui a pouco eu falo sobre isso, que teve um papel muito importante, né, nesse processo todo, e quero registrar publicamente, Aldo, meu agradecimento e gratidão a você. Mas, durante esse período, Deus precisou trabalhar algumas questões, e a primeira desconstrução foi essa espiritualização exagerada. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 4, no verso 4, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele está dizendo é que eu e você não somos só corpo e carne, como seres espirituais também precisamos de alimento espiritual, como precisamos do natural. Mas isso não significa que se viver só do espiritual, eu e você podemos negligenciar o pão. Como nós vimos, dá para permanecer um tempo sem comer, mas existe um limite e o nosso corpo precisa dessa estrutura. Então você, ao mesmo tempo que não pode achar que é só carne e não atentar para a vida espiritual, não pode achar que é só espírito e negligenciar aquilo que é natural. Em João 3,6, quando fala do novo nascimento, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E você é tanto um quanto o outro. Então não é porque nasceu de novo espiritualmente que você não tem mais um corpo pelo qual precisa cuidar ou do qual você precisa zelar. Na verdade, em Mateus 4,7, quando Satanás tenta Jesus para pular do pináculo do templo, qual foi a resposta do Senhor? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, mas não tem promessa de proteção? Tem. Por causa dela, você simplesmente vai zombar da sua responsabilidade de ser precavido. E muitos de nós, quando falamos do cuidado do corpo, nós estamos tentando a Deus. Nós precisamos perceber, né, olhando para aquilo que a palavra de Deus ensina, que tem coisas que não precisam ser espiritualizadas. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 23, Paulo dá um conselho ao seu discípulo. Ele diz, não beba somente água, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Toma também um pouco de vinho. Ele está falando, olha, você precisa cuidar. Os comentaristas acreditam que a qualidade da água era péssima. E ele está dizendo, você precisa saber dosar, né? Você precisa saber como trata o seu corpo, para que você não tenha enfermidades. Paulo tinha um ministério de cura poderoso, marcado por sinais, milagres, mas ele não disse, Timóteo, vou orar por você. E não significa que a gente não vai crer nas intervenções de cura. Agora, isso não precisa ser uma desculpa para que a gente não cuide daquilo que deveria. Quem está entendendo, diga amém. Então, olhando para as Escrituras, nós vamos ver que existem escolhas naturais com consequências dessas escolhas. Por exemplo, o mesmo Deus que prometeu na Escritura proteger, ele apresenta responsabilidades que eu e você temos acerca da nossa proteção. O Salmo 127, por exemplo, diz, se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que não precisa de sentinela, mas está dizendo que para nós tememos a Deus, a gente não vai só usar a sentinela e deixar de confiar em Deus. Mas confiar em Deus não dispensa a sentinela. Até porque você confia em Deus, normalmente não desceu o carro destrancado por aí. Em Deuteronômio 22:8, olha o que Deus diz. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. O Deus que promete proteger diz, fez um terraço, é um lugar alto, tem perigo? Tem. Constrói o parapeito. Porque a gente não precisa espiritualizar a proteção. A gente pode ser precavido, a gente pode ser cauteloso, a gente pode ser cuidadoso. E aquilo
em que eu e você temos responsabilidades no aspecto natural, não adianta ter essa espiritualidade ou essa espiritualização exagerada. Eu sempre ouvia meu pai dizer, nunca apliquei isso em relação ao cuidado do corpo, como depois eu pude colocar, mas eu sempre ouvia meu pai citar João 11:39. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele dá uma ordem antes, ele diz, tirai a pedra. Meu pai dizia, aquilo que só Deus pode fazer, o homem não pode, obviamente, fazer. Mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz questão nenhuma de fazer no lugar dele. Então ele diz, tirar a pedra, vocês podem fazer? Tira vocês. Ressuscitar comigo? Ok. Nesse nível você confia. Mas muitas vezes nós estamos terceirizando tudo. E até esperando que Deus faça aquilo que é minha e sua responsabilidade, inclusive orientada pela própria palavra de Deus. A gente acaba tendo um pensamento que muitas vezes é muito fatalista, absoluto, pré-determinista, como tudo que acontece tinha que acontecer. E biblicamente isso não é verdade. Tem muita coisa que pode ser evitada. Aliás, o apóstolo Paulo, em Atos 27, quando ele está naquele navio que depois acaba naufragando na ilha de Malta, a Bíblia nos mostra, né, que em Atos 27, 21, ele se levanta e diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Antes da viagem começar, Paulo diz, vejo que a viagem vai ser danosa. Ele dá conselhos, ninguém o ouviu. Agora, quando a carga já tinha sido perdida, o navio está para se perder, ele diz, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, diz, ninguém se perderá. Mas antes disso, ele faz o papel da esposa no casamento. Eu falei, eu te disse. Vocês tinham que ter me ouvido para evitar esse dano e perda. Muitas vezes nós estamos vivendo prejuízo, são frutos das nossas escolhas. E a gente está dizendo, Deus deve ter um propósito. Há situações onde Ele pode, e de fato vai usar até o fruto de escolhas erradas que nós fazemos e tentar tirar lucro. Mas eu e você não podemos achar que as coisas estão acontecendo porque tinham que acontecer. Muitas delas poderiam estar sendo evitadas. E quando falamos da questão da saúde não é diferente. Eu me lembro, ainda bem novo, carregando um peso além da capacidade que eu tinha de suportar numa mudança. Eu peguei uma caixa cheia das louças, das cerâmicas, né? A gente era, acho que tinha 1 ano e pouco de casado, era a minha primeira mudança depois de casado, e aquele tipo de louça que você não usava, você guardava para as visitas, que pode ser que apareça e usa, mas assim, era o xodó da Kelly. E eu, na hora de pegar, eu tive todo o cuidado, né? Eu flexionei as pernas, eu mantive as costas eretas, mas quando eu peguei a caixa e comecei a carregar, eu vi que eu não ia suportar o peso. E eu mal dei alguns passos, eu falei, não dá. Só que se eu largasse aquilo, as louças arrebentavam. E querendo poupar o prejuízo da louça, eu simplesmente abaixei rápido para pôr no chão. Eu ouvi o estalo das costas, eu não consegui mais levantar do chão. Eu tive uma ou algumas hérnias de disco, passaram a pinçar o ciático. Eu fiquei 15 dias na cama, quase 1 mês sem conseguir andar. Aquilo foi um processo delicado. O ortopedista que eu fui me consultar era da igreja. E ele, depois de todos os exames, ele olha para mim e diz, pastor, nem cirurgia resolve o seu problema. Ele falou para o senhor entender a gravidade. Ele disse, ou o senhor aparece com uma dessas histórias que conta no púlpito, ou a sua vida estará e a sua mobilidade limitada por resto da vida. Não há o que faça que garanta que você volte ao normal. Eu lembro que eu falei para ele, o senhor vai ouvir a história. E Deus de fato fez um milagre, não só um. Eu tive 3 intervenções diferentes de Deus na minha coluna. Na terceira, Deus falou algo que na época eu não entendi com a clareza, hoje faz todo sentido. Ele me disse assim, eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Ou seja, mesmo intervindo, Deus está dizendo, você pode fazer a sua parte. Normalmente, todo aquele dano nas costas era falta de cuidado, seja na hora de carregar aquele peso, ou o tanto de peso que eu mesmo carreguei durante muito tempo. Então, nós precisamos de uma mentalidade correta e fugir dessa espiritualização exagerada. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, falei dessa ideia de um fatalismo, né, que a gente cria. E é comum você ver crentes e até não crentes, quando alguém morre, dizer assim, pois é, quando chega a hora, como se tivesse hora marcada para todo mundo morrer. Então não existe nada que possa ser feito para viver mais, e não há nada que possa ser feito para viver menos. Isso não é verdade. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 7, verso 17. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Agora, se há uma hora certa, que não tem jeito de evitar, por que é que a própria Escritura perguntaria para alguém, por que é que você vai morrer antes da hora?
E está dizendo que isso seria fruto das escolhas. Então nós não podemos achar que cada pessoa que morreu, morreu porque era a hora e não tinha nada a ser feito. Então significa que se alguém se suicidou, tinha que acontecer, não tinha outra forma, era daquela maneira. Nós começamos a entrar num terreno que não é só perigoso, mas é uma relativização que prejudica todo mundo. A Bíblia tem promessas, e a Bíblia mostra que se eu e você cumprimos esses princípios, nós podemos prolongar os nossos dias. Um exemplo de vários. Paulo escreve aos Efésios, cita um dos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Significa que quem honra pai e mãe vive mais. Mas se é uma hora marcada, que diferença faz honrar ou não honrar os pais? A Bíblia mostra outros princípios que, se quebrados, vão encurtar os nossos dias. E não estou falando de uma única menção, são várias, são repetidas, recorrentes. Isso significa que essa hora não está tão determinada como eu e você achamos. Outro dia alguém me disse, mas o Salmo 139:16 diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Eu falei, não confunda a presciência. Um Deus conhece tudo que você vai viver de antemão com pré-determinismo. São coisas completamente diferentes. Deus conhece os seus dias, pode registrá-los antes que você os viva. Não significa que você não tem escolhas, e muito menos que não vai colher os frutos e o resultado das escolhas. Então, em segundo lugar, assim, primeiro eu abordei a ideia de espiritualização exagerada. Em segundo lugar, eu quero ser até breve aqui, porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo no terceiro tópico. Eu quero usar uma expressão que eu lembro do título de um filme. Não sei se o original no inglês era assim, mas na adolescência a tradução era: o céu pode esperar. Eu quero traduzir isso. Paulo diz: eu desejo partir, estar com Cristo. Ele diz para mim, morrer é lucro, é incomparavelmente melhor. Ele diz, mas por causa de vocês, Filipenses capítulo 1, eu vou ficar um pouco de tempo mais. O que Paulo está dizendo? Está lá, é maravilhoso, mas o céu pode esperar. Nós vamos ter a eternidade toda. Então, eu e você precisamos entender que há escolhas que podemos fazer. Paulo está dizendo, eu escolho ficar. E como nós escolhemos isso? Se há uma hora determinada, como é que Ezequias ora e ganha mais 15 anos de vida mudando aquela sentença? Como é que Elias escolhe antes da hora e Deus aceita e vai embora? Agora, há muitas formas de você aumentar ou diminuir os dias. Não é só com princípios espirituais, fé ou a falta de fé e a desistência. A forma como eu e você tratamos o corpo determina a duração dele. Então, quando nós falamos do cuidado do corpo, não falamos apenas de longevidade. A frase que eu gosto, que eu ouvi do Aldrin e passei a repetir é: nós não queremos apenas mais anos de vida, mas também queremos ter vida nos nossos anos. Então significa que você pode aumentar a duração, mas eu e você podemos garantir, ou o inverso, a qualidade de vida que vivemos, né? Agora, mas pastor, se a Bíblia está dizendo morrer antes da hora, tem uma hora certa? Genericamente tem. Em Jó, no capítulo 5, no verso 26, a Bíblia diz: em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual o tempo certo? Não é quando está verde, é quando está maduro. E a Bíblia chama essa estação de ser colhido robusta velhice. É uma velhice, mas com saúde. Jó 42:17 diz: e assim Jó morreu após uma longa velhice. Então esse é o plano genérico. O pastor pode ter exceções? Claro. A gente olha para muitos que foram mártires do Evangelho. Não morreram naturalmente. Mas mesmo Paulo e Pedro, que foram martirizados, a Bíblia fala deles já na idade velha. Paulo, antes de morrer, diz: eu, Paulo, o velho. Não sabemos que idade Estevão tinha quando faleceu. Mas, se alguém partir por outro motivo antes da hora, que não tenha sido negligente. Outro dia alguém falou para mim: mas por que eu vou cuidar da saúde? De repente eu me esforço para isso e daqui a pouco morri de acidente. Falei, pelo menos você garantiu saúde no tempo que viveu. Falei, agora o que te garante que o acidente vai acontecer? Então, pela possibilidade, você decide andar em deliberada negligência. Gente, qual a lógica disso? Um dia um pastor veio me chamar a atenção, na época que eu estava com sobrepeso, de Subirá. Nós precisamos de você servir no corpo de Cristo. Você tem que se cuidar, meu amigo. Você não pode partir cedo. Eu olhei para ele, citando Paulo, na espiritualização exagerada. Eu falei, para mim o morrer é lucro. Ele falou, se tu der a sorte de morrer. Porque quando não se cuida como você, a maioria não consegue morrer de cara não. Vai para uma cama, vive uma vida miserável, incomoda a família. E de repente aquilo começou a me assustar. Falei, eu nunca pensei nesse outro lado. Mas a verdade é que o céu pode esperar. Então, se eu e você entendemos
o que é a hora certa e qual a nossa responsabilidade, as coisas vão mudar. Um pastor me confrontou mais ou menos em 2013. Ele me olha, estava na fase 2, não era o auge do peso, ali dos 126 quilos. Ele falou: Luciano, você já ouviu falar de um avivalista chamado Robert Murray McCheyne? Falei: já. Um escocês, chacoalhou a Escócia, foi um instrumento de Deus. Ele falou: você sabe qual é a frase mais famosa dele? Falei: a mais famosa não sei dizer, eu já coloquei nos meus livros algumas citações do McCheyne. Ele falou: bom, se você não sabe a mais célebre, então, se você não consegue classificar é porque você não conhece a frase. Eu falei: qual é? Ele falou assim: você sabia que esse homem de Deus chacoalhou a Escócia, morreu aos 29 anos? Falei: não. E sabe o que ele disse no Lei de Morte? Respondi: não. Ele diz, a frase foi essa, abre aspas, cito: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. Um ministério poderoso foi abortado por uma condição de saúde que poderia ter sido evitada. Aos poucos, essas pancadas que produziram hematomas menores na época foram fazendo sentido junto e teria o seu resultado, impactante na hora certa. Pastor, ok, não podemos viver de espiritualização exagerada, o céu pode esperar, já entendi esses dois aspectos. Quando falamos de cuidados, quais são os cuidados necessários? Então me deixa apresentar de uma forma muito resumida algumas coisas que eu tenho entendido. A primeira delas diz respeito à nossa responsabilidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, se você puder, abra lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, vou ler do 13 ao 20. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? E que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então Paulo migra do assunto de alimentação e passa a falar do corpo que um dia será ressuscitado. Ou seja, mesmo que você envelheça, que o pó volte ao pó, que o corpo se decomponha, na perspectiva divina ele é eterno, porque será ressuscitado, será parte do ser integral em toda a eternidade. E a Bíblia começa a enfatizar o quê? O corpo que hoje é templo do Espírito Santo, ele precisa de zelo e cuidado. Parte do cuidado envolve não pecar contra o corpo, e aí ele vai abordar a ideia da imoralidade. Mas basicamente a lógica apresentada nos versos 19 e 20 é: você não pode fazer o que quer com o corpo, porque o corpo não é seu. A ideia de redenção, que é a nossa mensagem de salvação, fala de um resgate que se dá por meio de uma compra. Por isso o apóstolo Pedro diz, não foi com prata ou ouro que vocês foram resgatados da forma de viver. Então, Apocalipse afirma, que Cristo nos comprou para Deus. A partir do momento que ele comprou, ele se torna o nosso dono. Esse é o entendimento do senhorio de Cristo que nós proclamamos. Agora, se ele é o dono do nosso ser integral, espírito, alma e corpo. É por isso que nós temos que zelar pela vida espiritual, precisamos zelar pelas nossas emoções e precisamos zelar pelo corpo. O corpo não é nosso. Então a pergunta é: que direito eu e você temos de produzir dano ao templo do Espírito? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, Paulo fala que nós somos o santuário do Espírito Santo, mas no 17 ele diz assim: se alguém o destruir, falando do santuário que é o corpo, Deus o destruirá. Durante muito tempo, eu e muitos pregadores usávamos esse texto apenas para falar contra o suicídio. E eu preciso tocar nesse assunto aqui. Não importa o desespero da vida que alguém possa ter. Paulo fala de tribulações a ponto de desesperar da vida. Mas ele diz, e o Deus que nos livrou e continuará a nos livrar, nos livrou disso. Não importa o nível de desespero, eu e você devemos recorrer a Deus e nunca desistir da vida.
Aliás, esse texto nos mostra o quão sério pode ser a consequência do suicídio, que não é apenas por fim a vida terrena. Paulo disse, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já matou o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? Então a gente sempre usava isso como uma advertência, não cele sua condenação eterna. Mas a pergunta é, a destruição do corpo é só um ato instantâneo de suicídio? Ou será que de forma gradual e progressiva, eu e você não podemos estar fazendo a mesma coisa? Quando você entende redenção, parte da ideia de mordomia, de ser um bom gerente daquilo que é de Deus, não é nosso, é cuidar do corpo. Você pode dizer amém? Esse cuidado envolve a maneira como relacionamos com o mundo espiritual, com os princípios, não entregando a imoralidade ao corpo. Mas também envolve elementos como o cuidado da saúde. Então me permita falar de alguns cuidados necessários dentro dessa perspectiva, não só de quem quer ter saúde, mas eu e você precisamos entender o zelo que nós precisamos ter para com aquilo que é de Deus. E o tópico número 1 que eu preciso abordar rapidamente aqui diz respeito à questão da alimentação. Muitas vezes a gente não percebe o quão sério isso pode ser, não só no natural, mas mesmo na mescla com o mundo espiritual. Qual foi o lugar onde o homem cede lá na primeira tentação no Éden? A tentação não se limitava à comida, mas vem mascarada por trás da comida, porque Satanás sabia o poder que isso teria. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, vendeu pelo quê? Por um prato de lentilha. O livro de Números diz no capítulo 11 que quando o povo tem saudade do Egito, o lugar da escravidão de onde Deus os libertou, qual era o elo emocional com a escravidão? Saudade da comida. Quando você olha para o próprio Jesus sendo tentado por Satanás no deserto, qual foi a primeira tentação? Transforma essas pedras em pães. A comida está sempre por lá. Em Filipenses 3, Paulo fala daqueles cujo Deus é o ventre. Ou seja, uma idolatria, algo concorrendo com o lugar de Deus e que diz respeito à forma como eu e você nos relacionamos com a comida. Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Outras traduções dizem, não para se banquetear. Então, é fato que quando Deus fez o alimento, Ele não nos deu apenas uma fonte de nutrição. Ele cria o paladar, Ele deu também uma fonte de prazer. Mas todos os prazeres que Deus nos deu devem ser usados com sabedoria e moderação. Deus também deu ao homem, lá no Éden, uma esposa e queria que o homem tivesse deleite espiritual, emocional e físico, que envolve a vida de intimidade. Mas o mesmo Deus estabeleceu padrões, limites. É por isso que você vai ler em Hebreus, no capítulo 3, no verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então existe limite. Paulo diz, cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido para fugir da imoralidade. Então o deleite sexual é a ideia de Deus, mas tem limites. Se for vivido fora dele, a coisa vira bagunça. A mesma Bíblia que ensina descanso, que não pode ser negligenciado, fala contra a preguiça. E você precisamos entender que não dá para transitar de um extremo para o outro dizendo é tudo a mesma coisa, porque não é. Então, há momentos onde eu e você precisamos reconhecer qual é a hora de um banquete, um deleite, mas nem toda refeição tem que ser festa e deleite. O Senhor Jesus, quando envia os discípulos, diz, comei de tudo o que puserem diante de vocês. Gente, durante anos, para mim o texto de Jesus era comei tudo. É sério, eu nunca parei para pensar, comer de tudo é a variedade de alimentos. Muitas vezes eles chegariam em lugares para pregar o evangelho, onde as pessoas ofereceriam algo, e culturalmente, hoje isso é um problema menor do que na antiguidade, ou menor aqui no Brasil do que em outros países. Se você recusa um alimento, você fechou a porta ao evangelho, né? Então Jesus disse, comei de tudo. Durante anos eu acreditava que era comer tudo. Aliás, quando repetia, porque eu não só comia de tudo, mas de tudo dobrado, quando eu repetia, eu ainda tentava dar a base bíblica. Eu dizia, o anjo acordou Elias para comer, ele dormiu, então tirar uma cesta depois da comida é bíblica. E eu dizia, o anjo acordou e ele disse, come de novo. Um dia eu falei isso, o homem de Deus estava do meu lado e falou, mas ele andou 40 dias depois, quanto é que você vai andar depois dessa segunda refeição? Eu emudeci, fiquei quietinho, e a vontade era dizer, desculpa ter nascido, ter falado, comentado, mas muitas vezes a gente perde a perspectiva. Gente, eu continuo tendo um profundo apreço pela comida. A diferença é que a gente tem que pensar, nem toda refeição é banquete. Nem todo dia você precisa comer tanto ou comer de tudo. E nós podemos mudar algo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31 diz, portanto, se vocês comem ou bebem,
ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Durante muitos anos eu não comi para a glória de Deus, eu não bebi para a glória de Deus. E hoje eu não apenas me arrependo, mudei minha vida, mas tenho a missão de mudar a sua também. Alimentação é algo sério, eu não vou entrar no elemento científico. Mas gente, o intestino tem sido chamado pelos médicos, pela ciência, de o segundo cérebro. Todo o seu sistema de imunidade, ele é determinado pelo seu intestino, praticamente. Vou dizer todo, mas de forma bem abrangente. O equilíbrio hormonal. A maior parte das doenças hoje provém de uma alimentação errada. Abre comigo em segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu já estava no finalzinho do meu livro e foi uma direção de Deus no ano passado escrever sobre o assunto. O Senhor me disse, chegou a hora. Eu vinha trabalhando isso há muito tempo. Eu escrevi um capítulo sobre alimentação, escrevi um outro sobre restrições alimentares, para entender a doutrina bíblica e a sabedoria. Coloquei um capítulo sobre jejum, na perspectiva de benefício físico para o corpo. Mas mesmo depois de ter falado tanto, eu me lembro que coincidiu, entre aspas, a leitura bíblica minha do dia. Eu estava em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler do 38 ao 41. A Bíblia diz, Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo, põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então dele saiu para o campo a fim de apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. A maior parte das traduções mais antigas especifica colossíntidas. E colhendo os frutos, encheu sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Eu quero destacar isso. Mesmo sem saber o que era. O que eram? Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram, morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Mas Eliseu disse, tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse, sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. O Espírito Santo chamou minha atenção lendo esse texto. Disse, preste atenção nisso. O que é que aconteceu aqui? Eu falei para ele, pause. Fui atrás de todos os comentários bíblicos, materiais de estudo, para entender o que eram as colossíntidas. Nunca parei para pensar nisso. As colossíntidas, elas tinham uma propriedade laxante. Usada em pequenas quantidades, podiam ser medicamento para o intestino. Mas numa quantidade maior, elas poderiam produzir muito mais do que o desandado do intestino. Alguém poderia sangrar até a morte. E quando eles gritam morte na panela, não era algo simbólico, era literal, tanto que ninguém podia mais comer. Eu não sei como é que descobriram, porque o texto não dá detalhe. Se alguns já começaram a passar mal, nós estamos no meio de profetas, era o time da revelação. Não sei se alguém levanta para ter uma revelação, porque dos profetas você pode esperar tudo. Aliás, a gente brinca, quando um profeta encontra o outro, o jeito de cumprimentar é diferente. Ele olha para o outro e diz, você está bem, e eu como estou? Né? Já é tudo no nível da revelação. Não sabemos se foi isso, mas alguém diz morte na panela, e eles sabem que não pode comer. Então, houve a necessidade de uma intervenção de Deus porque não tinha opção de alimento, gente. Havia fome na terra. Agora a Bíblia diz que Eliseu chegou em Gilgal, o seu moço que o servia com ele. Eu não sei, provavelmente não era de lá, não conhecia, não sabemos porquê. Mas a Bíblia diz que ele coloca aquilo sem saber o que é. E nesse dia o Espírito Santo fala comigo e diz, por que é que a morte foi parar na panela? Apesar de com Deus a gente usar um linguajar respeitoso, minha vontade é dizer, por causa da ignorância daquele camarada que não sabia o que estava botando na panela. E o Senhor falou comigo, quanta ignorância de vocês hoje não está colocando morte na panela e no prato de vocês. A maioria de nós não tem noção do que a gente come, do efeito que isso produz, e a gente tinha que ter um mínimo de entendimento. A quantidade de alimentos processados, industrializados que você comemos, a quantidade de produto químico que a gente bota para dentro, conservante, saborizante, aromatizante, né? A lista vai longe. A maioria de nós não tem noção do que tem feito. Mas a pergunta é, se temos a responsabilidade de cuidar do corpo, será que eu e você não deveríamos, como parte dessa responsabilidade, se atualizar um pouquinho mais? Evidente que sim. Segunda coisa, que é uma das áreas de cuidado, eu quero passar rápido aqui, mas não posso deixar de tocar. Não é o problema de todos, tem gente que não tem problema nessa área e tem nas outras, mas diz respeito à questão do sobrepeso. É o jeito mais bonito da gente falar aí do excesso de peso. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 16, eu lembro de um dia que eu estava meditando
na epístola de Paulo a Timóteo, eu cheguei nesse versículo, ele disse: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Você lê os versículos anteriores, Paulo está falando que as viúvas que não tinham arrimo de família, não tinham filhos ou netos para cuidar, a igreja ia acolher e cuidar delas. Mas ele termina dizendo: se a família pode cuidar, então a família faça, e a igreja se dedica a cuidar de quem não tem família. Por quê? Para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja não ia conseguir socorrer todas as viúvas. Então tinha que canalizar energia para aquelas que não tinham os familiares. Eu lembro quando eu li esse texto, para que a igreja não fique sobrecarregada, o Espírito Santo falou comigo: nenhuma sobrecarga é sábia. O jeito que ele falou, eu sabia que ele ia falar algo diferente. Eu já parei, fiquei pronto para anotar, esperando que fosse alguma coisa sobre a vida da igreja. E depois de dizer nenhuma sobrecarga é sábia, ele me disse: nem o seu excesso de peso. Esse foi um dos primeiros confrontos de Deus, já na fase 2, não era nem na fase 1. E de repente eu começo a pensar: se você edifica um prédio e não faz fundamentos que comportem o prédio, o que é que vai acontecer? Se não desmoronar, vai dar uma entortadinha com uma torre de Pisa. Se você decide usar um automóvel, seja de um carro, uma caminhonete, um caminhão, e carregar mais peso do que a suspensão suporta, qual é o final dessa história? Mesmo a embarcação, se colocar mais peso do que pode, ela vai afundar ou naufragar. Agora, se para nós isso tudo é tão claro, como é que a gente vai deduzir que pode passar uma vida, anos com excesso de peso, achando que isso não produz dano ou resultado no corpo? E não estou nem falando só de sobrecarga nas juntas. Vamos falar da sobrecarga ao coração, ao sistema cardiovascular. É por isso que obesidade e pressão alta andam juntos. Vamos falar de diabetes. E a história vai longe. Então, assim, hoje nós vivemos uma epidemia mundial de obesidade. Todo mundo acha que está bem. Durante muito tempo as pessoas diziam: tem que se cuidar. Eu dizia: isso é vaidade. Não, não é vaidade. A questão não é meramente a sua aparência, a sua forma. É o cuidado do corpo. Então, essa foi uma das áreas que Deus corrigiu. Eu tive que tratar e ela merece nossa atenção. Terceira, descanso. E agora quem está falando é o imperativo. Desses que andam no trifásico, não sei nem se eu estou no 220 ou numa voltagem superior. Durante muito tempo, sabe o que eu dizia? Eu dizia que dormia perder tempo. Eu dizia, passar um terço da vida dormindo. Eu lembro que um dia eu comentei com o médico e falei: se tivesse uma pílula para tomar e não precisar dormir, eu tomava. Ele falou: a pílula existe, graças a Deus que o senhor não descobriu. Durante muito tempo falei isso. Eu lembro de uma conversa com o Aldrin em 2014. Ele diz: Luciano, você precisa cuidar do sono e do descanso. Eu falei: dormir é perder tempo. Eu falei: eu durmo de 4 a no máximo 6 horas e estou bem. Ele falou: não, você não está bem. Você habituou o dano que você faz com o corpo. Você não tem noção do que você está fazendo com o seu corpo. Eu lembro de uma ilustração que ele me deu, depois de um argumento forte. Ele diz: o Criador faria o seu corpo com necessidade de descansar 8 horas. E você teria um plano melhor e mais inteligente do que o dele para viver a vida. De repente, essa é a hora que você tem que parar e dizer: quem tem razão é ele e não a gente. Gente, a Bíblia fala de descanso. Em João no capítulo 11, quando Jesus diz: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono, a Bíblia diz: seus discípulos pensaram que ele se referia ao repouso do sono. A Bíblia só podia dizer: seus discípulos pensaram que ele estava mesmo dormindo e que não era o caso de morte. Mas a Bíblia faz questão de dizer que envolve o repouso do sono. O sono é repouso, é descanso para o corpo. Mas além do descanso diário do sono, Deus instituiu um dia semanal de descanso. Além do dia semanal de descanso, a cada 6 anos de trabalho na terra, o 7º era um dia de descanso. Você sabe por que o povo ficou 70 anos na Babilônia? Deus diz: a terra está cobrando os sábados. Tudo aquilo que eu e você fazendo, desrespeitando os princípios que Deus estabeleceu, a conta chega depois. A fatura do cartão de crédito que você está lá passando, ela vai chegar. É uma questão de tempo. E ele olha para mim e diz: você já conheceu alguns daqueles parques de Orlando? Eu falei: já. Ele falou: não é tudo lindo e maravilhoso? Eu falei: é. Ele falou: alguma vez você viu alguém dando manutenção, limpando? Pensei. Falei: nunca. Eu mesmo fiquei surpreso. Falei: como é que com aqueles milhares de pessoas, aquela estrutura toda, não existe limpeza ou manutenção? Eu falei: eles não limpam esse negócio? Tem que limpar. Ele falou: limpa e dá manutenção. Mas eles fazem isso de noite, quando o parque fecha. Na hora eu entendi a alegoria antes dele terminar. Quando eu e você vamos dormir, o parque fechou. É hora que o corpo se limpa, é hora de manutenção. Gente, eu recentemente li um livro de um dos maiores especialistas do sono do mundo.
É impressionante o impacto que o sono tem em todo o seu sistema cognitivo e de aprendizado. Nós não podemos simplesmente achar que somos mais sábios que o Criador e decidir viver do nosso próprio jeito. Marcos capítulo 6, de 30 a 32. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Ministério bombando, sinais, milagres, gente sendo tocada. Ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. O ministério não é importante, alcançar as pessoas não é importante, Jesus diz: vão dar uma pausa, vocês têm que descansar. Porque senão, como diziam os antigos, a rosca espana. E não adianta garantir só os resultados imediatos, e não pensar em resultados a longo prazo. Então, se o próprio Jesus diz: eu mandei vocês trabalhar, mas vocês não podem nem para obedecer minha ordem de trabalhar, desrespeitar o descanso, por que eu e você podemos achar que podemos ser negligentes com o descanso no dia a dia? Eles estão num silêncio hoje impressionante. Quarto e último lugar. Eu estou tentando trabalhar mais ou menos a ordem do que Deus foi falando comigo, não é uma ordem de importância. Exercício físico. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Bom, eu li na Nova Almeida atualizada, mas as versões mais antigas do próprio Almeida, como por exemplo a revista e atualizada, em vez de dizer que o exercício tem algum valor, Almeida diz assim: para pouco é proveitoso. Outras traduções vão variar, mas a ideia é dizer algo parecido, né? Tem pouco proveito, e assim vai. Durante muito tempo, assim como o versículo que diz lá: comei de tudo, eu achava que era comer tudo e não de tudo. Eu sempre li esse versículo dizendo, como se ele estivesse dizendo, que o exercício físico não tem valor. A Bíblia não está dizendo que não tem valor. Ele diz que ele é de pouco proveito. Pouco proveito se você pensar no quê? Na comparação, no contraste que ele está fazendo com a piedade. Ele está dizendo: eu quero que vocês exercitem na piedade. Porque a piedade tem mais proveito que o exercício físico. Ele diz porque ela tem a promessa da vida agora e da que há de vir. Então a piedade impacta a sua vida terrena e a eterna. O exercício só impacta a sua terrena. Não vai impactar a sua vida eterna. Eu lembro que outro dia alguém perguntou para o Aldrin: mas se eu comer errado e morrer mais cedo, eu vou deixar de ir para o céu? Ele falou: não, talvez vá para lá mais rápido. A pergunta é: por que antecipar o céu que pode esperar, se nós podemos ser mais frutíferos e viver o plano e o propósito de Deus de forma completa aqui? Então é lógico que o exercício físico não vai impactar seu galardão, sua eternidade, embora no próprio cuidado com o corpo e na sua vida espiritual, eu não vou dizer para você que não tem peso. Agora vamos pensar o seguinte: Paulo fala de exercício físico, a gente pensa com a mentalidade de hoje, que é o quê? Caminhar ou correr no parque, ir para a academia. Mas você precisa pensar que hoje a gente precisa de academia e das outras coisas, porque nossa vida, pelos confortos da modernidade, ela se tornou sedentária. As pessoas daquela época a quem Paulo escreve, ninguém era sedentário. Era impossível ser sedentário naquela época. Eles não tinham automóvel, não tinham bicicleta, né? Animais para transporte eram usados em momentos pontuais e longas jornadas para quem tinha. Então, você precisa entender que todo mundo tinha um movimento. Eu tenho um controle no meu relógio da quantidade de passos para saber se eu me movimentei o mínimo possível. Então, às vezes eu estou esperando no aeroporto, eu fico indo e vindo e olhando. Se não der para exercitar hoje, que pelo menos eu ande o mínimo. Ninguém tinha problema com isso na época. Todo mundo andava mais do que o mínimo, por causa das distâncias. O trabalho todo era físico, gente. Eles não tinham trabalho do escritório, como eu e você hoje passamos o dia sentado no ar-condicionado, né, fisicamente falando, não fazendo muita coisa. Então todo mundo trabalhava a terra para tirar o seu sustento, tinha que plantar e colher, tinha que cuidar dos animais, o trabalho era físico. Não existia essa ideia do negócio, da construção civil que nós temos hoje. Todo mundo tinha que construir sua própria casa com as mãos, tinha que fazer os seus móveis com as mãos, ou seja, não existia sedentarismo. E para esse povo que já tinha um mínimo de movimento, quando Paulo diz assim, o exercício físico para pouco é proveitoso, a palavra que ele usa no grego, ginásia,
de onde vem ginásio e academia que nós temos hoje. Do que Paulo estava falando, da cultura greco-romana, de exercitar-se fora, além da movimentação do dia a dia. Era uma cultura que fomentou o que hoje eu e você vamos chamar de vaidade, que é o culto ao corpo, mas era um nível de exercício além do comum. E Paulo está dizendo, mesmo esse além do comum, para quem não é sedentário, tem proveito. Então como é que hoje eu e você vamos decidir que não tem proveito? E essa foi uma área que Deus precisou trabalhar muito forte na minha vida. Eu tinha uma limitação, vocês lembram, 3 anos atrás de eu passar aqui 2 meses pregando sentado por conta de uma operação que eu fiz no joelho para poder voltar a me exercitar. E eu tive que decidir organizar minha vida. Eu vejo um monte de gente dizer, não tenho tempo. Eu digo, não, você não tem prioridade, o que você tem tempo dá um jeito. Hoje entre os 4 cultos, agora à tarde, eu me organizei ao longo do tempo, eu tenho academia dentro de casa e eu vou treinar no mínimo 1 hora, talvez 2 horas. Quando você entende importância, você se organiza. Quais são os resultados? Você passa a ter uma vida saudável. Os neurologistas estão dizendo isso com a clareza de documentação, material científico, pesquisas como nunca antes, que a melhor prevenção para demência na velhice não é só, vou aprender outra língua, vou escutar música, vou fazer os jogos mentais, eu tento fazer essas coisas todas. Mas o que mais garante a neuroneogênese, formação de novos neurônios, cardio, exercício cardiovascular, a irrigação sanguínea no cérebro. Nós precisamos entender a importância disso. Os médicos, os cientistas estão anunciando que nós vamos viver a maior epidemia de demência jamais vista por alimentação errada e por falta de exercício. Então, assim, a pergunta é, eu e você não podemos ter uma mentalidade de investimento na nossa velhice? Por que não? Ok, pastor, é só o cardio? Também não. Se você quiser garantir mobilidade, não só o equilíbrio básico, mas mobilidade na velhice, você também vai precisar do anaeróbico, ou seja, musculação. Então, nós precisamos entender a forma e a maneira, né? E procurar corresponder com o cuidado do corpo que se estenda a todas as áreas. Para terminarmos, ninguém consegue mudar tudo da noite para o dia. Até porque a mudança é um processo. Você não muda comportamento sem mudar primeiro seus valores. Você pode repetir isso comigo? Diga, não se muda comportamento sem mudar primeiro os valores. E gente, os valores não mudam todos da noite para o dia. Então assim, eu lembro que eu ouvi alguns médicos falar, tem que cuidar do pH da água, eu não sei o que. Eu dizia, meu Deus, não dá para mudar isso tudo de uma vez. Mas você pode começar de forma gradual. Então eu comecei retirando tudo aquilo que era escandalosamente mais danoso, criei o hábito com isso, depois você pode ir ajustando, mas ao mesmo tempo nós precisamos de uma mudança de mentalidade. É por isso que nós estamos domingo passado e esse, pilhando você, queremos que você adquira os livros, porque não adianta ouvir isso uma vez. Eu me lembro quando em 2014 eu conheci o Aldrin, sentei na frente dele para uma conversa, fiz o exame, eu brinco que ele tem uma máquina, um scanner lá que parece coisa espiritual, de tanto detalhe que revela da sua vida, dos seus hábitos. E quando terminou, estava na fase 2, dos 120 e tantos quilos. Falei, doutor, muito ruim? Ele falou, melhor do que eu esperava, olhando o seu tamanho e o seu peso. Mas ele olha para mim e diz assim, graças ao ortomolecular que te pegou 2 anos e meio atrás, te passou a suplementar com isso e isso. Eu pensei, como é que ele sabe o tempo e o que eu estou tomando? Eu falei, não pode, que o senhor viu isso tudo nessa máquina. Ele falou, a máquina acusou a resposta de melhora e percebendo o seu peso e o resto dá para imaginar que você não cuida tanto de si, então a gente elimina e entende que essa curva foi uma mudança alimentar. É onde eu tinha começado. Mas naquela hora ele olha para mim e eu falei, não, realmente, minha mentalidade vem mudando, eu comecei a entender isso, aquilo. Ele olha para mim e diz, Luciano, eu sou um pregador. Além de médico, também sou pastor, um pregador. Não prego tanto quanto você nessa agenda intensa, mas prego. Ele falou, para mim, algo frustrante. Me diz se você partilha do sentimento. É ver gente que vem à frente no apelo, chora, diz, eu vou mudar. Mas no meio da semana já esqueceu aquilo. Eu falei, realmente é frustrante. Ele falou, pois é assim que eu me sinto com você do outro lado da mesa. Deus está trabalhando em mim, eu vou mudar. E daqui a pouco você sai daqui e parece que não vai lembrar mais nada. E aquilo me chocou, porque ele me pegou pelo gancho emocional. Mas ele olha para mim e diz, você concorda se esse povo que chora lesse mais a Bíblia e ajudar a consciência deles para mudar o comportamento? Eu falei, sim. Ele falou, pois é, então eu vou te pedir algo. Leia a minha Bíblia
O mim, entre aspas, era: comece a entender um pouco mais de saúde, comece a entender o impacto que isso vai ter sobre o seu corpo. E a partir dali, ele começou a me dar uma bibliografia extensa de materiais que eu passei a ler. Pastor, o senhor quer que eu leia isso tudo? Não, é por isso que a gente está entregando tudo resumido de mão beijada para você. Mas tem sido anos estudando área após área, né? E eu decidi, mesmo não sendo minha área de formação, eu falei, eu vou ler todo esse material médico, eu preciso entender essas coisas, porque senão eu nunca vou funcionar como deveria. Então, o processo de mudança de mentalidade, entendendo o que a Bíblia diz, o que a ciência diz, impressionante que essas coisas não se contradizem, como muitos que professam a fé acham, começou a gerar uma mudança. A mudança de mentalidade foi gerando uma mudança de comportamento. Eu não mudei tudo da noite para o dia. Eu oscilei subidas e descidas, nunca igual de peso como antes. É lógico que nos últimos anos tem um fator atenuante, né? Um período desses de 40 dias de jejum vão 16, 17, às vezes 8 quilos, né? Principalmente você fazendo isso, treinando. Então tem hora que eu subo um pouquinho antes de começar, recupero depois. Mas aos poucos as coisas foram se organizando dentro de mim, mas por causa de uma mudança de valores. Então o que eu espero? Hoje eu quero trazer um alerta. E eu quero tentar mostrar para você que o assunto merece mais do que a sua atenção hoje. E eu, honestamente, quero te encorajar a não apenas levar os livros. A gente não quer distribuir livro. Nós queremos que você leia, releia, até que isso entre dentro de você e te ajude a mudar de vida. E dessa forma honrar a Deus. Você pode dizer amém? Eu quero encerrar com um testemunho que foi, de todos, acho que o golpe fatal que me acordou e me chacoalhou. E que dá o argumento final da mudança de pensamento aqui para arrematar. Finalzinho de 2013, acho que foi novembro, eu conheci um homem de Deus, pastor Paulo Canuto. Eu ouvia falar muito dele andando pelo Brasil, nas minhas viagens à Europa. Todo mundo perguntava, conhece Paulo Canuto? Falava das experiências dele. E, finalmente, nós dois seríamos preletores numa conferência. Falei, minha chance de conhecê-lo. Eu ia pregar na quinta noite, sexta de manhã eu ia embora. Ele ia pregar só no sábado, eu não iria ouvi-lo. Então, quando terminou a reunião, tinha uma janta para os preletores. O pessoal da igreja fez uma comida mais saudável do que o normal. Mas de todo mundo, ele foi o que fez o menor pratinho. Eu só para puxar assunto, conversa, né? Era mais aquele quebra-gelo, eu não queria falar daquilo. Eu falei para ele, está se cuidando, hein? Quando eu falei, está se cuidando, hein? Ele olha para mim e pergunta, quantos anos você tem? Quando alguém com mais de 60 anos te perguntar a idade, ele vai te dar um sermão. Pode ter certeza. Quando ele perguntou quantos anos você tem, eu falei, lá vem. Eu na fase 2, mas bem robusto, respondi 43, 41, estava a fazer 42. E ele falou, não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos de idade eu morri. Falei, você o quê? Ele falou, morri. Falei, como assim morreu? Ele falou, morri, eu tenho o laudo médico da minha morte. Ele aponta para Eva, a esposa dele, diz, ela é minha testemunha, estava comigo lá. Não é toda hora que você encontra alguém que morreu e consegue conversar com ele. Eu, curioso, olhei, me fala um pouquinho mais sobre isso. Ele falou, meu corpo entrou em falência aos 44 anos de idade. Múltiplo. Me reanimaram 4 vezes, 5 vezes. Nas primeiras 4 eu voltei. Na quinta eu não voltei mais. Falei, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do corpo. E da 4ª para a 5ª vez, tudo que acontece na sala, eu estou vendo fora do corpo, meu corpo deitado. Ele falou, meus detalhes batem, a minha versão bate nos mínimos detalhes, a da minha esposa e do médico. Ele falou, eu vi que horas eram quando ele assinou o laudo, e o laudo confere com o horário que eu vi. Eu vi o que ele falou quando tirou a minha aliança e entregou para minha esposa, os dois ficaram pasmos quando eu contei a história. Eu falei, eu vi tudo. Eu estou impressionado, falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. Quando aquela presença apareceu, eu já sabia que era ele. Ele diz, eu não sentia permissão de encará-lo, mas antes dele falar, ele falou, eu já sabia que era ele. Ele chegou pertinho de mim, do meu ouvido, e sussurrou, você é um suicida. Quando eu ouvi aquilo, eu já sabia para onde ia essa história. Foi um soco no rim, como falam na linguagem do boxe. E eu estava assustado com aquilo, mas ele continua e diz que o Senhor Jesus falou assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. Mas você o abortou, porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele falou isso, eu falei, para, sem pisar nos ovos, vamos direto no assunto. Tu era gordo, tipo, fala comigo na real. Ele falou, não. Meu problema era comer menos do que deveria, jejuava sem sabedoria nenhuma, não dormia, toda noite era uma vigília. Ele falou, eu dormia 2, 3 horas para orar, para buscar Deus. Viajava a pregar o evangelho sem me dar descanso, meu corpo não suportou.
Eu estou diante dele, como diriam meus amigos, os cariocas da Baixada. Caraca! Eu estou impressionado com aquilo. Ele falou, calma, calma que fica pior. Ele falou, Jesus, enquanto falava, me deu uma visão do que seria o meu velório do dia seguinte. O velório que não aconteceu, eu assisti. E ele falou, a coisa mais assustadora de se ver o seu próprio velório. Ele falou, eu vi o meu. Eu no caixão, arrumado, coroa de flores, família, amigos, todo mundo chorando. E alguém chega perto do meu caixão, estende a mão e diz, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que o Senhor recolheu ele tão novo? E aí Jesus atrás dele diz, além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou, foi você que nunca se cuidou. E além de abortar o meu propósito para você, você ainda faz com que eu seja julgado. Eu levantei daquela mesa. Eu falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo nessa área. É a última. Aí fez sentido tudo que eu ouvi ao longo dos anos, os textos que eu não queria enxergar. E eu falei para Deus, nunca mais. Só que eu não consigo mudar de hoje para amanhã. Eu quero te pedir 1 ano para eu trabalhar mudança de mentalidade. E naquele primeiro semestre, até encontrar o Aldrin, eu estava trabalhando só questão bíblica. Depois ele me ajudou e me deu uma extensa bibliografia para ler. E à medida que esses valores mudavam, eu pude pôr em prática aquela determinação. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não seja negligente. Cuide do seu corpo. Porque isso não é uma questão só natural. É uma responsabilidade que eu e você temos diante de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, nós clamamos por mais do que um conselho, mais do que informação, mais do que material para ser digerido numa reflexão posterior. Nós oramos por um despertamento, nós oramos por uma iluminação do alto, nós oramos que o Senhor de fato possa nos provocar a esse lugar de resposta que te honre, te exalte e te glorifique. Que não apenas garanta mais anos de vida, mas mais vida aos nossos anos. Que nos permita não desperdiçar a oportunidade de te servir, de cumprir o nosso propósito. Eu sei, ó Deus, que cada um tem a sua individualidade. Eu sei que cada um precisa, ó Deus, de ajustes específicos. E eu oro que o Senhor, de forma personalizada, aplique a sua palavra no coração de cada um. E nos ajude nesse processo de mudanças, para que possamos de fato te honrar em todas as áreas, na integralidade da vida cristã, espírito, alma e corpo. É a minha oração, por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, por aqueles que nos acompanham pela internet, ao vivo ou posteriormente com essa palavra gravada. Eu oro pelo início de uma nova história, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Ok, vamos passar ao ministério da palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida, que eu quero dividir com vocês hoje. É aquele tipo de mensagem que a gente brinca e diz, isso é um clássico. De cada intervalo de alguns anos eu volto a tocar nesse assunto, preocupado não apenas em que os que são mais novos na igreja ouçam, mas mesmo aqueles que ao longo do tempo e da caminhada conosco já ouviram, que ouçam de novo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Pai, nós oramos e pedimos mais uma vez graça, favor, a condução do Teu Espírito Santo. Te pedimos, ó Deus, entendimento espiritual, clareza, não apenas de mente, mas o despertar do coração, para que a Tua palavra seja não apenas compreendida, mas abraçada, aplicada, vivida de forma que Te honre. Oramos que de fato o Senhor toque a vida de cada um, de acordo com a sua necessidade, de acordo, ó Deus, com aquilo que cada um precisa, e que o Senhor leve a termo aquilo que planejou para esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, o apóstolo Paulo está escrevendo no capítulo 5 a respeito das viúvas. A partir do verso 3 ele diz: honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. O original diz: honre as viúvas são verdadeiramente viúvas, né? A ideia do verdadeiramente viúva é
abordada por Paulo não como uma viúva que o marido morreu direito. Ele está dizendo, ela além de perder o marido, não tem arrimo de família, não tem filhos, não tem netos, não tem ninguém para cuidar dela. Verso 4 ele explica, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Outra tradução diz, é agradável a Deus. No verso 7 ele diz, ordene essas coisas. Então era um padrão estabelecido para as igrejas. Agora, por que a igreja só acolheria, em termos de cuidado, sustento e provisão, a viúva que não tinha arrimo de família? Porque Paulo está dizendo, a que tem filhos ou netos, esses têm que recompensar seus progenitores. Assim como foram cuidados por eles na infância, na fase de dependência, agora o quadro inverte e eles retribuem aquilo que receberam. É mandamento divino. Agora, na ausência de familiares que cuidassem da viúva, então a igreja, enquanto família da fé, entraria para suprir essa falta, mas não para substituir um princípio. E estou apresentando essa ideia porque, quando no verso 8, que é o que nós queremos dedicar tempo, Paulo diz, se alguém não tem cuidado dos seus, não cuida dos seus, se você olhar o contexto, cuidado aqui é material, financeiro, físico. Significa botar comida na mesa, vestir o corpo, dar um teto sobre a cabeça. Mas a ideia de cuidado, ela é maior do que o cuidado físico na própria epístola de Paulo a Timóteo. Por exemplo, se você voltar 2 capítulos antes, no capítulo 3, o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, e ele diz que aquele que almeja o episcopado, ser bispo, ele almeja algo excelente, mas ele estabelece condições, qualificações. No verso 2 ele diz, é necessário pois que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Vem uma série de características e no 4 ele volta para o assunto da família. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Traduzindo, antes de ser pastor dos outros, o camarada tem que ser pastor da sua própria casa. Porque há um nível de cuidado diferente do cuidado material, porque alguém pode ser um bom provedor, mas há um outro nível de cuidado que é o cuidado espiritual. Então a gente não pode limitar a ideia de cuidado nem só uma coisa nem só outra. Se você ir além do contexto da epístola de Paulo a Timóteo e pensar na macrovisão bíblica, nós podemos incluir a ideia de cuidado emocional. E deixa eu dar um breve exemplo. O Evangelho de Lucas diz no capítulo 3 que Jesus tinha 30 anos de idade quando foi batizado publicamente por João Batista e inicia o seu ministério. O que está em linha com o que a Bíblia exigia do sacerdócio lá no Antigo Testamento, que começava aos 30 anos. Ou seja, homem feito, uma linguagem mais nossa atual, marmanjo. Ou seja, não tem necessidades como uma criança que está em formação. Ainda assim o Pai Celestial faz uma declaração pública de apreço, de amor. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. A declaração não era, gente, esse é o Messias, acreditem nele. Ele é o Salvador, não é um respaldo ao ministério. O que Deus faz é uma declaração de apreço pelo filho. Agora pense comigo, se Jesus já adulto, que cresceu sem as mazelas emocionais que muitos de nós crescemos, o pai entende que é importante que haja declaração de apreço, o que dizer das nossas casas, dos nossos filhos que estão crescendo em formação? Então quando você pega a lógica bíblica, existe cuidado espiritual, emocional, físico. Eu quero que a gente pense no combo completo e não limite isso a finanças, embora não possa ser tirado do contexto. Mas quando Paulo diz, se alguém não cuida dos seus, e aí nós queremos ler qualquer nível de cuidado, o mais importante para mim não é só a diretriz dada, é a consequência. Se negligenciar cuidado, a Bíblia diz, negou a fé. A tradução mais antiga diz, renegou a fé. E é pior do que o descrente. A tradução só diz pior do que o incrédulo. Se nivelasse o incrédulo, a situação já não estaria nada boa. Mas quando coloca num patamar de pior que o descrente, a coisa realmente ficou feia. Então o que Deus está dizendo é que nós não podemos fazer uma dicotomia, separação de assuntos como a relação com Deus, a vida espiritual, a fé e do outro lado a família. Tem gente que na prática está tentando viver essa teologia. O cara mete o pé na família em casa, vai para a igreja adorar a Deus, como se fossem coisas completamente desconectadas. Eu quero te dizer, não são. A Bíblia diz, se você não cuidar da sua casa, o seu relacionamento familiar, suas negligências nessa área, vão afetar diretamente a sua fé, a sua relação com Deus. Isso é fato ao longo das Escrituras.
No livro de Malaquias, por exemplo, no capítulo 2, no verso 13, o Senhor diz para a nação de Israel: vocês cobrem o meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas, e eu não vos ouço. O Deus que diz, invoca-me que te responderei, agora está dizendo, não adianta chorar no pé do altar, que eu não vou ouvir vocês. Qual o motivo? No verso seguinte, Malaquias 2,14, o Senhor diz, e vocês perguntam por quê? E aí Deus vai dar a razão. E diz assim, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra a aliança do matrimônio, é infiel ao seu cônjuge, e acha que só porque chorou no pé do altar, eu vou fazer o que você quer. Traduzindo, Deus está dizendo, é ruim que eu vou atender a sua oração. Porque aquela pessoa, ao violentar a família, ela violentou diretamente a sua relação com Deus. Esse não é só um conceito do Antigo Testamento. Você vai encontrar isso no Novo Testamento. 1 de Pedro 3,7, Paulo diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. Quando ele usa a expressão vaso mais frágil, do que ele está falando? Se por um lado o homem tem mais força física, bruta no sentido de carregar peso, nós perdemos de goleada para as mulheres na resistência à dor. Se dependesse de nós para ter filho, a terra está desabitada há muito tempo. Então, eu não creio que o vaso mais frágil é o físico. A mulher tem uma constituição, uma estrutura emocional, e Deus está dizendo que você tem que tratá-la à altura, né? Deus é claro na Escritura quando fala que honra flui para todos os níveis de relacionamento. Não é só quando você pensa em termos de cadeia de comando, de baixo para cima a honra, né? Deus está dizendo que o marido tem que honrar a mulher. Qual a consequência se não fizesse isso? O apóstolo Pedro termina o verso 7 dizendo assim, não só que elas são co-herdeiras conosco da graça da vida, tipo, não é só sua esposa, é sua irmã em Cristo, né? Mas ele diz, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então o camarada que desonra a esposa, ele não está só comprometendo a qualidade de vida emocional, a paz, a alegria e realização que pudesse ter se as coisas estivessem bem. Ele está ferindo diretamente a conexão na vertical, porque quando ferimos família, ferimos a relação com Deus. Alguém diz com muita propriedade que o estado das nossas famílias determina o estado de espiritualidade que vivemos. Malaquias, por exemplo, capítulo 4, termina com Deus fazendo uma promessa. Eu converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aí diz assim, para que eu não venha, não fira a terra com maldição. Família bagunçada, maldição. Houve restauração familiar, a bênção pode se manifestar. Porque o estado das nossas famílias afeta a dimensão de espiritualidade. Joel capítulo 2, verso 28, que é o texto do avivamento que se prega. E acontecerá nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você quer sinal que está tendo avivamento? Olha o nível de espiritualidade das famílias. Agora, nós não podemos simplesmente separar essas coisas. E o apóstolo Paulo nos apresenta uma visão aqui em 1 Timóteo 5,8, que esses dois assuntos estão profundamente conectados a ponto de você não conseguir separar. O tema da minha mensagem hoje é fé e família. E eu quero te apresentar a visão bíblica, não só de que eles estão muito unidos, a ponto de serem inseparáveis, mas o porquê. Eu nasci e cresci num lar cristão, graças a Deus, privilégio que muitos de vocês não tiveram. Mas isso não foi a experiência do meu pai. Por parte da minha mãe, né, os pais dela já eram cristãos, mas por parte de pai, meu pai foi, até onde se sabe, né, o primeiro na ascendência dele. Quando você olha, né, a linhagem toda, ele foi a primeira geração a ter contato com o evangelho. Viveu uma experiência familiar péssima, cresceu numa família completamente desestruturada. O pai dele, meu avô paterno, se suicidou quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Ele cresce, ele se converte aos 18 anos de idade. Um dos primeiros versículos que ele descobriu na Bíblia está lá no Salmo 68. Deus faz com que o solitário habite em família. Ele falou, Deus tem um plano para a família, inclusive para suprir certas dores do coração. Ele falou, se Deus tem um plano, com certeza não é o que eu vivi. E o que eu quero é viver o plano de Deus e não a minha experiência. Então meu pai pensou consigo mesmo, eu posso não ter vivido nada disso até hoje, mas a partir de mim muda. Daqui para frente muda. Das próximas gerações muda. E porque um dia ele tomou essa decisão, eu, meus filhos, meus netos, estamos todos colhendo o legado de alguém que tomou um posicionamento. Eu gosto, quando vou falar de família, introduzir esse assunto, porque alguns pensam, por é mais fácil, nasceu num lar cristão. Não foi a realidade do meu pai, mas pela decisão dele ficou mais fácil para mim.
E se você é alguém que não cresceu debaixo de um legado, se cresceu, sua responsabilidade é maior do que os outros. Mas se você não cresceu debaixo de um legado espiritual, você pode ser aquela pessoa, como meu pai diz, a partir de mim muda e as próximas gerações vão colher o fruto do meu posicionamento. Né? Então, já quero introduzir esse pensamento para que alguns, em vez de ficar na defesa, isso não é para mim, está querendo muito, para que você entenda, Deus tem algo maior e melhor para a sua casa. E você pode ser a chave que vai desencadear tudo o que virá, não só nos próximos anos, mas nas próximas gerações. Dito isso, pela experiência do meu pai, eu nunca tive dificuldade de entender que família era importante. Porque tudo que meu pai foi descobrindo sobre família na Bíblia, ele já ia ensinando a gente desde pequeno. Eu lembro que eu nem tinha muito entendimento da doutrina bíblica, da teologia, mas meu pai dizia assim, salvação é individual, mas o plano e o projeto de Deus é familiar. Então, por exemplo, quando Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Paulo em Gálatas 3,8 diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, ou seja, estava falando da intenção de salvação dele para o mundo, Deus incluiu família. Porque meu pai dizia, a responsabilidade de salvação é de cada indivíduo, mas o projeto de Deus é para a família. Então, quando Deus oferece salvação para Noé, não é só para Noé e a sua casa, na época do dilúvio. Quando Deus oferece livramento para Ló, na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, não é só para Ló, é para Ló e a sua casa. Por 2 vezes no livro de Atos, você vai encontrar expressões como pessoas que crescem em Jesus seriam salvas, ela e a sua casa. Não significa que os demais são arrastados pela decisão de um, porque continua sendo individual, mas o plano é familiar. E meu pai dizia, Deus pensa em termos de família. A gente sabia que família era importante por várias coisas que meu pai ensinava. Ele dizia, Deus estabeleceu mandamentos familiares. Ou seja, são meios dele proteger a instituição que ele criou e garantir que ela funcione de forma apropriada. Só que algo que eu comecei a descobrir desde bem cedo é que quando você obedece os mandamentos familiares, e obedecer uma ordenança não é mais do que obrigação, mas quando você obedece, tem bênção diferenciada. Por exemplo, Paulo escreve aos Efésios, citando um dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Deus está dizendo, cumprir o mandamento familiar, apesar de ter feito obrigação, eu não só vou te aplaudir, eu vou te abençoar de forma diferenciada. Agora, quebre os mandamentos familiares, que é o que eu chamo de pecados familiares, e você vai descobrir que tem consequências diferenciadas. O livro de Provérbios diz, o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. Então, a pergunta é, por que Deus levou isso tão a sério? Nós precisamos entender, né? Por exemplo, você pega desde o Antigo Testamento, quando Deus vai falar disso em detalhes, sempre que Deus fala de abençoar alguém, você vai perceber que Ele também abençoa a família. Durante muito tempo eu achava que Deus abençoava a família, porque a família é importante para nós. Então, já que Ele quer me abençoar, e a família é importante para mim, eu entendia que Deus transbordava isso como uma forma de me agradar, porque família é importante para mim. Demorou para eu entender que a bênção de Deus sobre a família, antes de ser porque ela é importante para nós, é porque ela é importante para Ele. Ela serve a um propósito maior do que a maioria de nós tem mensurado. Então, à medida que eu comecei a entender que família era importante, isso me fez procurar levar isso a sério. Mas quando Deus começou a me ajudar a entender por que é tão importante, aí a coisa realmente muda de figura. E eu espero, com a graça de Deus, né, te ajudar. É impossível num tempo como esse esgotar o assunto, mas eu espero, com a graça de Deus, te ajudar a entender um pouco melhor o assunto. A construção desse entendimento começou anos atrás, quando Deus chamou a minha atenção para o fato de que Ele se revela através de figuras familiares. Isso é um padrão recorrente nas Escrituras. Então, por exemplo, quando Deus quis fazer a gente entender o nível de amor que Ele tem para conosco, para que Deus apelou? Amor de mãe, que é o mais sagrado, elevado, sacrificial nível de amor que alguém conhece. Isaías 49:15. Pode a mãe que amamenta seus filhos esquecer-se da criança que mama? Resposta implícita, não. Mas porque de vez em quando, é raro, mas pode aparecer em um lugar ou outro uma mãe desnaturada. Deus diz, mas ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós. O que Ele está dizendo? Quando o amor de mãe falha, o meu continua, porque o meu é mais intenso, constante e profundo que o amor de uma mãe. Mas para tentar ajudar a entender, a gente compreender, Ele vai lá e apela para aquilo que está no entendimento coletivo. Mas quando Ele quer falar de provisão, cuidado, Ele apela para a figura do pai, porque isso é o peso que o chefe da família carrega. Então Jesus, no Sermão do Monte, pergunta,
Qual de vocês é o pai que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se pedir peixe, né, vai lhe dar serpente ou escorpião? É inevitável para mim lembrar, quando eu toco nesse assunto, de um episódio em casa, que domingo era o dia de passar fome quando a gente era criança. Ia cedo para a igreja, a gente pegava, dependendo da linha, 2 ou 3 ônibus para ir, tinha 2 ou 3 ônibus para voltar, papai era pastor, atendia todo mundo, ou seja, a gente ia fechar a igreja para sair, nem sempre mamãe conseguia adiantar o almoço na véspera do sábado. Então às vezes a gente chegava, ela ainda ia fazer o almoço, a gente brincava que era o dia da fome. Um dia meu irmão ousou pedir para comer alguma coisa antes, né? Porque as mães de antigamente também eram raiz nesse sentido, você não pode comer nada antes do almoço. Falou, mãe, nós vamos morrer de fome, deixa a gente comer alguma coisa antes, porque está demorando muito. Minha mãe falou, pega aí no armário um saco de pão, pode comer. E aí nós corremos felizes. Eu lembro quando meu irmão tirou, era a época que o saco de papel que você guardava o pão, de um dia para outro ficava duro. Ele tirou, começou a bater aqui na mesa, pá, pá. Ele dizia, qual é o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra? Até hoje, quando eu toco no assunto, se minha mãe está presente, ela levanta para justificar. Ela diz, eu não sabia, né? Mas Jesus diz, se vocês são maus, consegue cuidar dos filhos? Quanto mais, não há comparação, um contraste, o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Mas para nos ajudar a entender a preocupação de cuidado e provisão, ele usa a figura paterna. Quando você vai avaliando a relação pais e filhos, ele não deixa de fora o assunto da disciplina. Em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz, se vocês estão sem disciplinas, não são filhos, são bastardos. E diz, porque o pai corrige o filho a quem ama. Todos os ângulos do relacionamento familiar, né? Começando por pais e filhos, se estendendo até a relação marido e mulher, são figuras que aparecem na Bíblia para Deus se revelar. Então, por exemplo, Isaías 62:5, como o noivo se regozija da noiva, assim o Senhor se regozija de ti, ó Israel. Efésios 5 diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, amor sacrificial. E a figura de Cristo e o seu relacionamento com a igreja é apresentada como de um marido e mulher. E aí você vai entender que o livro Cantares de Salomão não é só um livro de histórias românticas, mas também é uma alegoria profética de um relacionamento de intimidade entre a igreja e Cristo, o seu Senhor. Mas eu estou tocando no assunto de que isso é abundante nas Escrituras, porque eu acredito que isso começou em janeiro de 2005. Deus me fez questionar num determinado momento por que ele explorou tanto essas figuras. E para te ajudar a encurtar a história, né, como é que Deus me levou a essa avaliação, eu primeiro preciso contar um episódio, uma ocasião. Israel, na época meu filho estava com uns 4 anos de idade, então estava na fase tagarela, mas a Alissa, que é a caçula, devia estar com 1 ano de idade, não falava, não resmungava muita coisa. Nós tínhamos uma viagem a ser feita. E a gente sairia do interior do Paraná, onde morava, para o interior de São Paulo, visitar os meus sogros. Eram 700 quilômetros. Na época, sabendo o horário de sair, não abusar demais do tempo parada, né? O prazo recorde que eu fazia aquela viagem eram 9 horas. E eu lembro que eu comecei a me preparar emocionalmente para aquilo, porque meus filhos, não diferente dos de vocês, eles conseguiam fazer centenas de vezes a mesma pergunta. Está chegando? Quanto tempo falta? Né? Está perto? E eu lembro que eu falei, cara, eu tenho que estocar a paciência, eu tenho que ser mais maduro que essa criança. Mas era um negócio assim, a gente viajava demais, gente. Então assim, o que alguns de vocês experimentaram algumas vezes, para mim era contínuo. Eu lembro que eu falei, eu tenho que ser mais maduro que ele, eu tenho que conseguir. E eu estoquei toda a paciência que eu podia antes da viagem. E eu fui bem, até 8 horas de viagem. Quando faltava 1 hora, acabou minha paciência. Porque teve uma hora que meu filho pergunta, pai, quanto tempo falta? Eu botei um sorriso fingido no rosto, mas por dentro já estava assim, que não aguentava. Falei, 1 hora, meu filho. Aí ele do banco de trás sorri e fala, obrigado. Quando ele falou obrigado, eu perdi a paciência. Falei, obrigado por quê, piá? Aí ele assustado, porque o senhor me disse quanto tempo falta. Falei, por acaso você entende de tempo? Você tem relógio? Não. Você sabe marcar a hora? Não. Você sabe quanto dura 1 hora? Não. Eu falei, então o que adianta você ficar me perguntando e ainda fingindo que entende a explicação que eu dou? Se você entender, você não perguntava de novo. E a hora que eu vi, eu tinha soltado os cachorros. Todo homem de Deus sabe que errou. Pelo testemunho do Espírito Santo, pela sua consciência, pelo jeito que a mulher olha. Dona Kelly muito sabe, ela raramente tem algum confronto, mas eu já vi que ela não estava me olhando com cara de meu herói. E eu pensei, deu ruim. Mas não me arrependi. Porque eu pensei, deu ruim, mas pelo menos vou ter um pouco de paz.
naquele momento achava que justificava. Mas, gente, pensa numa paz excessiva, virou um silêncio no carro. Que era um negócio que foi ficando constrangedor. E eu pensei, sabe quando você tem um arrependimento parcial? Pode ser que eu tenha me exagerado um pouco. Pode ser, mas não é aquela coisa de se admitir. Mas daqui a pouco, percebendo que a coisa estava quieta há muito tempo, ninguém conversava, eu comecei a dizer, Deus, eu acho que eu errei. Mas eu queria consertar isso sem perder essa paz. E o Senhor podia me ajudar, eu não sei nem como fazer isso. Eu estava ali, orando em pensamento comigo. Meu filho rompe o silêncio do banco de trás e diz, eu sei, pai, que eu não entendo de hora, que eu não tenho relógio, não sei marcar tempo. Aí ele fala assim para mim, mas fala sério, você é inteligente. Quando o filho já joga assim, se você não fizer, porque não é, né? Você é inteligente. Se você quiser, você me arruma um jeito de explicar o tempo que não seja pelo relógio. Que aí ele começa a segurar o riso do meu lado, tipo, quero ver você sair dessa. E eu fico desesperado, penso, como é que você explica o tempo para uma criança que não entende o único medidor de tempo que nós temos, que é o relógio? Né? E eu fiquei pensando, e daqui a pouco me deu uma ideia. Eu falei, eu tenho que entrar no mundo dele, na cabeça dele, usar as coisas que ele entende. Não adianta falar da minha que ele não entende. E meus filhos, não diferente dos de vocês, tinham o hábito de assistir centenas de vezes os mesmos desenhos. A gente era muito criterioso, tinha desenho que a gente editava, mas era inevitável a repetição. Minha filha, então, era um exagero. Às vezes ela dizia, papai, põe desenho tal. Eu dizia, filho, não precisa, assista na sua cabeça, você sabe tudo de cor. Porque ela falava as falas das personagens antes deles. Eu dizia, você sabe de cor, assista na sua cabeça. E eu não preciso ouvir isso. Mas nesse dia eu lembrei, e aí eu me empolguei. Falei, filho, sabe o desenho tal? Ele falou, sei. Imagina que está na hora que acontece mais ou menos isso. Minha esposa viu para onde eu ia, entendeu? Ela me olha, menos, tipo, você passou muito do ponto. Aí eu, na hora que acontece isso, ela deu um sinal de joia. Ele falou, sei. Falei, daí até terminar o desenho, é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. O menino abriu um sorriso, valeu, pai. Ficou todo feliz, eu olho para a dona Kelly, sorrindo com orgulho, cara de meu herói. Falei, meu Deus, arrumei tudo e ainda vou ter paz. Gente, deu 10 minutos, o menino só mudou a pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Então ele não perguntava mais o tempo. Agora, eu tinha que controlar a ampulheta da cabeça dele, os grãozinhos de areia caindo. Eu lembro quando a gente estava chegando e ele falou, pai, e agora? Eu falei, filho, está subindo as letrinhas brancas. Quando eu falei isso, ele, da ampulheta mental dele, eram os últimos grãozinhos. Ele fez a maior festa. Chegamos, subiu as letras, acabou o desenho. O Espírito Santo, quando começou a trabalhar esse assunto, ele falou, você lembra desse episódio? Eu acho que isso tinha acontecido no máximo 3 anos antes ou menos. Eu falei, lembro. Ele diz, você não teve que entrar na cabecinha, no mundo do seu filho, no universo limitado de entendimento dele, explicar de uma outra forma o que se você falasse no nível do seu conhecimento ele não entenderia. Falei, foi exatamente isso. E o Senhor falou comigo, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. E eu lembro de Isaías 55, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Eu lembro de 1 Coríntios 2,14, o homem natural, psíquico, entregue ao psique e à mente, não entende as coisas do Espírito, porque para eles são loucura. É lógico que nós não vamos acompanhar o raciocínio de Deus. E se ele explicar na dimensão dele, nós vamos ficar perdidos. Agora, o Senhor diz, a diferença entre o que você fez com o seu filho e o que eu tenho que fazer com vocês, é que você improvisou. Você foi pego de surpresa. Você não estava pronto para aquilo. Eu entendi ele dizendo, sou Deus onisciente, presciente. Eu não sou pego de surpresa, eu não faço nada de improviso. E de repente eu comecei a perceber que todo esse volume de revelações, esse é o primeiro tópico que estamos abordando aqui, que Deus se revela por meio de figuras familiares. Nada disso é intencional. Para que nós pudéssemos conhecer e entender melhor Deus, o Senhor disse, vocês precisam de ilustrações. Mas Ele não decidiu aproveitar só as ilustrações que nós temos. Eu ouso ir um pouquinho além. Deus criou e preparou de antemão as ilustrações que Ele iria precisar para se comunicar. E um dos pontos centrais que eu quero explorar nessa mensagem de por que família é importante aos olhos de Deus, é porque ela é a lente através da qual nós vamos ter ou não a revelação correta de Deus. E nós precisamos levar isso a sério. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que não existe só a família terrena, o formato de família que eu e você vivemos. A Bíblia fala de uma família celestial, uma família divina, uma família eterna.
Efésios 2,19, assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus tem uma família da qual somos parte. Quantos são gratos por ser parte da família de Deus? Em Efésios 3, 14 e 15, Paulo diz: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Deus tem uma família. Parte da família está na terra, parte da família está no céu, são os que já foram promovidos, transferidos. E sempre fez imaginar a família de Deus como um grande sobrado. A filhará do andar de cima, os que já partiram para a glória. A filhará do andar de baixo, nós que estamos aqui. Mas toda essa criançada correndo, pulando, se divertindo, e Deus, o paizão, feliz de todo mundo. Mas nesse dia, onde eu estava realmente trabalhando no assunto, eu senti o Senhor me questionar: quando foi que você formou a sua família? E respondi para Deus de uma forma detalhada. Falei no dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira à noite. Entre 9h30 e 10 da noite, chega o momento da cerimônia onde eu formalizei meus votos de aliança com a minha esposa. Caprichei na resposta. Falei para Deus: se cumprir a escritura que diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Falei, esse foi o dia exato que eu comecei minha família. O Senhor me disse: e os filhos? Falei, os filhos vieram depois. Israel nasceu 2 anos e meio depois do casamento. Alissa nasceu 3 anos depois dele, né? Ou seja, 5 anos e meio depois. O Senhor falou: você não passou a ter uma família quando os filhos nasceram? Eu falei, não. Falei, eu formei minha família quando eu casei. Os filhos são a extensão, o aumento da família. E isso é a ordem bíblica, gente. Primeiro se casa, depois, sob a bênção, proteção e cobertura do matrimônio, se gera filhos. Infelizmente, muita gente, hoje em dia mesmo dentro da igreja, está primeiro fazendo filho para casar depois. Não é a ordem divina. Mas quando o Senhor falou comigo: se você entende que sua família não iniciou com a chegada dos filhos e que eles só são o aumento da família, por que é que você pensa diferente da minha família? Porque na minha cabeça Deus só passou a ter uma família quando criou a humanidade. A família de Deus, ela antecede a nossa existência. Nós somos apenas o aumento de uma família eterna, pré-existente. Quem está entendendo? O mistério bíblico, que na teologia chamamos de Trindade, um só Deus, 3 distintas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mais perfeito modelo de família que você pode encontrar. E a família de Deus, da qual eu e você nos tornamos parte, fomos adicionados a ela. Eu sei que quando a gente fala da família de Deus, a cabeça de alguns já começa a pensar: porque eu estou falando desse assunto há 20 anos. Seja ministrações públicas, conversas pessoais. Eu vejo quando a gente fala que a Trindade é uma família, tem gente que ousa fazer a pergunta, mas tem gente que eu estou olhando a carinha e parece estar estampado na testa. Então, se Deus é o Pai, e Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a Mãe, os homens já olham com a cara de heresia: não deixe Deus ser menino. As mulheres já têm um tom de sorriso, de satisfação, imaginando a gente está representado lá. Mas a verdade é que a Bíblia não usa essa terminologia. O Pai é usado para Deus, Jesus o Filho, até para falar da relação deles. Mas a Bíblia não usa a terminologia de uma mãe para o Espírito Santo. E o nosso erro é tentar entender a família de lá a partir da de cá. Porque a família terrena é uma réplica incompleta, limitada, imperfeita da família celestial. Por exemplo, nós temos coisas aqui que no plano espiritual não existe. Jesus disse que no céu não se casa, não se dá em casamento. Reprodução da forma como nós temos é algo meramente terreno. Então você não pode simplesmente pegar e tentar fazer uma análise inversa e jogar tudo para o lado de lá. Mas se você, a partir da ótica da família eterna, celestial, for avaliar a família terrena, você vai perceber que a mãe acumula funções que Deus deu na família terrena, que o Espírito Santo tem na família eterna. Quem é o responsável pela gestação da vida na família eterna? O Espírito Santo. Você olha a criação, Gênesis 1, o Espírito pairava sobre a face das águas, e ele que se move debaixo do comando da criação. Quando o anjo Gabriel, o Evangelho de Lucas mostra, capítulo 1, na ocasião da anunciação a Maria, diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E Maria responde: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Nós sabemos exatamente como Deus trabalhou para que houvesse a gestação, né, do próprio Jesus ali. Então, quem é a responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe. Quem é o responsável por consolo na família eterna? Deus é chamado de o Deus de toda consolação. Jesus diz: vou mandar um outro consolador. A palavra outro é consolador tanto quanto. Então você não pode dizer que é só o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é repetidas vezes chamado de
o Consolador. Porque, basicamente, quando você pega a divisão de tarefas, não significa que pai e filho não tenham consolo, mas quem executa isso é o Espírito Santo. Quem é a fonte de consolo na família terrena, gente? A mãe. Eu não sei o filho de vocês, os meus já choravam chamando a mãe. Mãe! Eu lembro de um dia que Israel caiu, corri para acudir o menino, ele me driblou, correu para o colo da mãe. Eu fiquei todo sentido, porque às vezes os pais são mais maturos que os filhos. Falei para aquele, está certo isso não, eu que vi ele cair, eu que acudi primeiro. Por que é que o menino me dribla, me evita e vai para o seu colo? Kelly é um doce de pessoa, mas esse dia ela foi sarcástica. Ela disse, por que será? Como quem diz, vocês não entendem nada de consolo. Aliás, Kelly dizia, né? A criança cai, a primeira coisa que o pai faz é dar um sermão, né? Eu não te disse, eu não avisei, né? Ela falou assim, consolo não é a praia de vocês. Então normalmente, e os pais ainda ficam aborrecidos. Eu lembro de um cenário, gente, meu filho pulando no sofá. E eu estou pensando, eu sou da época que a gente não podia brincar no sofá da sala. O sofá era para uma tal de visita que nunca aparecia e você que morava na casa não podia usar. Então eu dizia, quando eu casar, tiver minha casa, eu faço o que eu quero no meu sofá, filho fala o que quer. Aí você cresce prometendo coisa que depois se arrepende. Agora meu filho está pulando no sofá, estou pensando quanto custa. E eu estou lembrando daquele dilema, eu estou lá, deixa que pule, mas daqui a pouco ele começa a pular de um sofá para o outro. Falei, campeão, se você quiser pular num só, está liberado. De um para o outro não. Por que não, papai? Eu falei, porque você vai cair, vai machucar. Não vou. Falei, filho, sabedoria milenar. Ensina que o pai está certo, o filho está errado. Eu sei de coisa, não vou cair. Falei, então para pular, fui para o posto de observação. Alguns dizem que é agora, não é? Só o posto de observação. E estou assistindo, pula de um sofá para o outro, do outro para um, de um para o outro, do outro para um. Em algum momento, na hora de pular, ele escorregou no impulso e caiu no vão entre os dois sofás. Tinha um tapete, mas a semelhança aqui do corredor não era muito felpudo, deve ter amaciado alguma coisa a queda, mas não muito. Ele já levanta chorando, segurando o braço, né? A mãe do menino, que estava bem mais longe do que eu, que estou na frente, teletransportou, passou na minha frente. Eu falei, como isso? Né? E aí começa todo o cenário de consolo, que para a cabeça do pai é um absurdo. A maioria de nós, os maridos, nós temos um elemento de seu lunga dentro de nós. Tem nordestino aqui? Seu Lunga era uma lenda quando ainda estava vivo, cearense. Ele virou literatura de cordel no Nordeste, porque a filosofia de vida era mais ou menos o seguinte, né? Toda pergunta ignorante merece uma resposta ainda mais ignorante. E a gente brinca que ele era a encarnação da ignorância. Uma vez ele foi comprar veneno para rato na agropecuária e diz a literatura de cordel, muito aumentada, inventada, que o funcionário perguntou, é para levar? Ele falou, não, espera que eu vou buscar o rato comer na sua mão. Diz que uma vez a mulher perguntou para o Lunga, quer leite? Ele disse que era. Ela falou, leva no copo. Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Então essas são as histórias. E as mulheres vão concordar mais do que os maridos, que todo marido tem, o percentual muda, mas todo mundo tem um tanto de Lunga dentro de si. E aí a hora que minha esposa corre acudir o menino, ela está lá perguntando, ô meu filho, o que aconteceu? Eu já estou... Aí ele falou assim, eu caí. É minha vontade de dizer, não, mergulhou, treinou, achando que era uma piscina. Todo mundo sabe que caiu, mas a mãe pergunta e deixa a criança dar a versão dela. Aí vem a próxima pergunta, e machucou? É vontade de dizer, não, está chorando de treino, para quando precisar, ficou bom, porque treinou. Mas eu estou ali, não fala, miserável do Lunga, fica quieto, não peca, e eu estou me segurando. Aí ele, sim. Aí a mãe chega no limite. Aonde? O menino está segurando o braço o tempo todo. Aonde machucou? Aqui. Minha avó está dizendo, não, está segurando o braço só para ele não cair do corpo. Mas eu estou ali, não peca. Aí ela vai para o meu limite, que foi muito difícil não abrir a boca. Aí diz, deixa que mamãe dá um beijo e já sara. Eu quero gritar, é mentira, está trolando você, não é xilocaína, não é analgésico, vai sarar nada. Mas eu estou, não peca. Depois de um tempo, ela diz, eu sei o que você pensou. Eu falei, eu quero te explicar que o beijo não é remédio para o braço, é para a alma. Aí eu, ela só falou isso, mas na minha cabeça eu ainda aumentei, seu ignorante. Porque de alguma forma a gente não consegue entender essa dinâmica. Uma outra ocasião que ele quis fazer a mesma coisa, eu falei, e ele caiu. E foi assim, eu não sei se ele estava indo ou voltando, se foi o mesmo braço. Mas parecia aquele negócio do 7-1 para a Alemanha, gol da Alemanha, toda hora você fica, é um replay ou está acontecendo de novo? Porque foi muito parecido. Esse dia ele foi correr para a mãe, eu cerquei de um lado, cerquei do outro, e a primeira coisa que eu fiz foi dar sermão. Eu não te falei que se você ficasse pulando ia cair? Sim, então bem feito, se tivesse ouvido seu pai não tinha caído. Então assim, dizer que nós somos a obra-prima do consolo, não somos.
Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Que de alguma forma esses paralelos, eles têm influência. Eu destaquei em primeiro lugar que Deus se revela através de figuras familiares. Segundo, distinguimos família terrena e celestial. Mas o que eu estou tentando te mostrar agora é que a visão que nós temos de família, ela vai determinar também a dimensão de entendimento, de revelação que nós podemos ter de Deus. Se você vai ter um filtro ou não, se você vai ter uma ótica, uma lente que te ajuda a enxergar melhor Deus ou que o distorce, tipo uma caricatura. E esse foi um assunto que antes de eu entender o que a Bíblia dizia, eu comecei a avaliar a partir de uma experiência também no início do meu ministério. Isso aconteceu antes ali do ano 2000 e eu estava num culto, no momento de louvor e adoração, e estava lá envolvido na adoração. E de repente vem aquela coisa dentro de mim: sai do seu lugar, vai lá no fundo da igreja, dá um abraço no fulano de tal. Eu parei a adoração, olhei para o fundo. Diferente desse auditório, era um retângulo não na horizontal, na vertical. A igreja não era tão larga, mas bem comprida. Mas o auditório tinha uma certa elevação do início para o fim. Então eu olhei de longe, conseguia ver o fulano, ele era maior do que a maioria. Falei, está lá, e está no fundo. Aí você fica, é de Deus ou é da minha cabeça? Se é o testemunho interior do Espírito Santo ou eu que estou imaginando? Mas aquele testemunho era, vai lá e dá um abraço no fulano. Aí a cabeça começa a trabalhar contra. Eu falei, Deus, a igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de abraçar. Te abraço na chegada, na saída, ou quando muito no cântico de comunhão, se o líder louvou mandar, cumprimento seu irmão. Eu falei, agora não é hora. E aquela coisa insistindo dentro de mim, vai lá dar um abraço no fulano de tal. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho, elas são ciumentas. Eu vou lá no fundo, no meio do culto, abraço um só e volto, e mais ninguém. Amanhã vai ter gente se queixando, e o Senhor vai continuar no seu alto sublime trono, e quem está com a encrenca sou eu, aqui embaixo. Mas não tinha o que eu questionasse que parasse aquele testemunho interior. Vá lá, dá um abraço. Eu tentei tudo. Falei para Deus, nós os homens não somos assim dado afeto. Eu vou dar um abraço num cara sem nada, sem explicação, ele vai me estranhar. Mas não tinha o que eu colocasse que parasse aquilo. Chegou uma hora, eu falei, só tem um jeito de saber se é Deus. Eu vou lá. Saí do meu lugar, dei a volta. Ele estava pro canto da parede à direita de quem olha do púlpito. E quando eu cheguei, ele era o segundo depois do corredor. Então, cheguei bem próximo dele. Todo mundo adorando, mas ele de olho fechado parecia estar orando. Porque o movimento, a leitura labial que eu fazia da boca dele não batia com a música. Sabe, tipo novela mexicana? A dublagem não encaixa. Aí eu fiquei olhando e falei, deve estar orando. Daqui a pouco me pareceu, na minha limitada leitura labial, que ele falou um amém e parou. Aí eu pensei, minha deixa, cutuquei. Quando ele abriu os olhos e me viu, já levou um susto. Falei, pode parecer estranho, fui me explicando. Mas Deus me mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava, dei um abraço. Na época a gente chamava de um abraço gordo, né? Dei um abraço nele. Eu não sei se você já teve a experiência, mas o abraço virou unilateral. Porque eu terminei meu abraço, ele não terminava o dele, ele não me largava. Esse cara começou a chorar, não só chorar. Ele urrava, ele gritava, não é só que soluçava alto. A cena foi um escândalo. Eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta, para evitar problema com o outro. Agora está todo mundo olhando. E eu estou ali, tipo, é ele, não sou eu. Mas assim, eu terminava meu abraço e não terminava o dele. Eu dava mais um, ele não terminava, eu dava mais um, não terminava, não me largava, não parava de chorar e gritar. Foi um negocinho que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando finalmente ele me largou, se recompôs um pouco, eu fiquei ali do lado esperando. Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, tá. Eu falei, o que aconteceu? O senhor não faz ideia. Quase que o Lunga dentro de mim diz, é por isso que eu estou lhe perguntando. Eu falei, me ajuda a entender, querido, o que houve. Ele falou, pastor, o senhor já sabe, de uma conversa que nós tivemos, a dificuldade que eu tenho com o tanto que vocês chamam Deus de pai na igreja. Paizão, paizinho, papai, para cá, para lá, né? Mas esse dia ele abriu o coração do jeito como nunca antes. Ele falou, eu sempre tive dificuldade com isso. Hoje eu estava no louvor e adoração. Ele falou, pastor, eu estava aproveitando, estava lá nas galáxias. De repente o líder louvou e falou, sobe agora no colo do papai. Ele falou, aí estragou tudo. Eu voltei das galáxias na velocidade da luz, foi um balde d'água fria, me estragou tudo. Ele falou, e eu assustei com a minha reação. E eu mesmo comecei a dizer, Deus, se é importante entender como pai, eu quero. Mas o problema é que eu te olho através da lente do pai que eu tive. Eu falei, já estava pensando até você falar isso, que você não teve pai. Ele falou, não, eu tive um pai. Ele botou comida na mesa, vestiu o corpo, deu um teto sobre a cabeça e nada mais do que isso. Ele falou, eu comecei a dizer para Deus, então eu preciso entender o pai que você é e não o meu. Ele disse, se tem algo que me dói, que eu nunca tive na vida, foi um abraço de pai. E se o senhor é diferente do meu,
eu quero te desafiar a vir me dar um abraço. Ele falou, de repente ele parou a oração, falou, não, estou abusando, queria que o senhor venha em pessoa me dar um abraço. Falei, até evangelizar que é importante, o senhor delegou, terceirizou para a igreja. Falei, então não vou pedir que o senhor venha em pessoa. Mas se o senhor mandar alguém, como representante seu, que diga ter sido enviado por você para me dar um abraço, eu vou entender isso como um sinal de que eu preciso compreender melhor a sua paternidade. Na hora que ele terminou a oração, eu estava cutucando ele, ele ainda falou assim, não sei como você chegou tão depressa. Eu falei, não sou The Flash não, filho. Eu falei, você não sabe o trabalho que eu dei para Deus até chegar aqui. Significa que o Deus que sabia que você ia orar, já começou a desprogramar minha resistência antes, para na hora que você terminasse de orar, eu tivesse aí. Eu não sei você, mas eu fico animado de pensar que Deus sabe o que você ainda vai precisar e que Ele se antecipa a isso. Mas ele falou, pastor, só o abraço já teria sido o sinal que eu precisava. Mas eu não sei te explicar o que aconteceu na hora do abraço. Ele falou, parece que uma mão entrou dentro de mim e começou a puxar raízes. Ele falou, deixa eu te explicar, porque eu cresci na roça, eu quero puxar raiz. Tem raiz de arbusto que é difícil você puxar na mão. Dependendo do tamanho do arbusto, a gente apela para o trator. Porque dependendo do tipo de vegetação, a raiz se espalha muito e não tem braço que aguente puxar isso. Mas quando a gente puxa no trator, eu tinha visto pouco tempo antes, numa fazenda, alguém fazer isso. Ele falou assim, esse negócio vem arrebentando a terra em todo lugar, porque é muita coisa que vai saindo dali. As raízes são enormes. Ele falou, a sensação que eu tinha, que alguém botou a mão dentro de mim e começou a puxar a raiz. Ele falou, e eu uivei, gritei, chorei, porque doeu. Doeu uma barbaridade. Mas ele falou, agora não tem dor nenhuma, depois que o processo terminou. Ele falou, e pensar em Deus como Pai se tornou algo completamente diferente. A partir desse momento, Deus começou a me fazer perceber nas Escrituras que Deus preenche lacunas familiares. Então vamos lá, Salmo 27:10, Davi diz, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem. São os últimos níveis de relacionamento familiar que pode te abandonar. Ele falou, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O que ele está dizendo? Que quando a família terrena falha, a celestial não vai falhar. Salmo 68:5, que tocou muito meu pai. Deus se revela como pai dos órfãos. Ele também se posiciona como marido das viúvas. Ele está dizendo aquelas lacunas do que você não teve ou perdeu, eu estou disposto a preencher. Agora a pergunta é por que Deus quer preencher? Ele não vai preencher no nível do relacionamento humano que nós precisamos. Porque embora Deus diga que Ele é o pai com o órfão, não vai chutar bola com essa criança. Então Ele vai preencher num outro nível uma falta que não será preenchida. Qual é a dinâmica por trás disso? Se nós entendemos por que família é importante para Deus, porque ela é um filtro da revelação de Deus, é a lente que determina isso, nós precisamos entender que o que Deus está tentando produzir depois não é a restauração familiar, é a restauração da visão familiar. É você enxergar corretamente aquilo que sua experiência não te permitiria enxergar. E Deus começou a falar comigo, pare de pregar só restauração familiar. Comece a pregar a restauração da visão familiar. Falei, qual a diferença? A diferença é que tem famílias que não vão experimentar a restauração. E o coração aperta, não, Deus, o Senhor não diga isso, o Senhor é todo poderoso. Ele diz, tem casos que não há mais como. A pessoa teve um problema sério de relacionamento com o pai, com a mãe ou com ambos. Mas os pais já morreram. Vai consertar isso? Não. Ele pode passar por um processo de cura, de perdão, mas ele não recupera aquilo que perdeu. Os pais já foram embora, não estão mais lá. Uma pessoa que se converte terceiro, quarto casamento, tem como restaurar todos os casamentos? Não, possível, já foi. Mas se não restaurar a visão, a gente vem com um histórico de uma experiência deficitária e passa a olhar Deus de forma errada. Deixa eu te dizer algo. Muitas pessoas já me perguntaram várias vezes isso. Pastor, o senhor acredita que seus filhos têm um dom da fé? Falei, por que não? Porque o senhor fala de experiência que eles têm com Deus, né? E resposta à oração desde cedo, tal. Eu falei, não, eles não têm o dom da fé. O que eles têm é um pai que, apesar de toda a limitação, o versículo que eu mais citei para meus filhos na vida, mais do que João 3,16, é o que está lá nos Salmos. Aquele que jura e com dano seu não muda. Falou, tem que cumprir, não tem volta. Você empenhou a palavra, isso aí tem peso. E por que eu estou dizendo isso? Eu lembro de uma ocasião, morava na época em Irati, estava pregando aqui em Curitiba, comecei o evento quinta-noite,
e terminava domingo de manhã. Depois do almoço eu voltaria e estaria a tempo no nosso culto de domingo, que na época do início da igreja lá era só o domingo à noite. Terminou o culto amanhã, ainda estou na igreja ali atendendo o pessoal, o celular toca, eu atendo meu filho. Oi pai, tudo bem? Ele tinha uns 6 anos de idade. Falei, tudo bem meu filho. Ele falou, estou com saudade de você. Eu falei, eu também estou com saudade. Mas ele falou assim, não, mas não liguei para falar da saudade. Eu falei, não, você ligou para falar do quê? Pode dizer que eu tenho orgulho de você. Que você é que nem o apóstolo Paulo. Você viaja para falar de Deus, para abençoar as pessoas. Eu estou pensando, ter o dedo da mãe por trás disso, ministrando o coração do menino. Mas ele vai falando de um jeito que parece adulto. E aquilo começou a me emocionar. Eu cheguei a tapar o bocal do telefone para ele não perceber que eu estava com vontade de chorar. Quando eu estava assim no auge do quebrantamento, ele termina a conversa dizendo, só não esquece meu presente. Até hoje ele fala, pai, eu era criança demais para malandragem, eu não fiz uma coisa pensando na outra. Mas eu que estava emocionado, empolguei e falei, o que é que você quer? E do outro lado, estou podendo escolher? Porque assim, era uma época que as vacas magras já pareciam gordas para a gente, de tamanha dificuldade. E um tempo antes ele tinha me pedido um presente, falei, filho, pede isso para o Pai Celestial, porque não tem a menor chance de eu conseguir comprar isso para você. Não era, olhando hoje, não parece nada tão caro, na época era um desafio impossível. Eu falei, estou podendo escolher, eu emocionado sem pensar, falei, o que você quiser. E a hora que eu vi, já tinha falado. Ele falou, bom, então se é o que eu quiser, eu quero aquele presente que eu te pedi um tempo atrás. Gente, sangrou não foi a carteira, foi o coração, a alma. Mas eu já tinha dado a promessa. Então eu falei, eu vendo um rim, de preferência de alguém, não o meu. Estou brincando. Mas eu falei, vou ter que honrar isso. Então no telefone eu falei, é seu. Quando eu falei, é seu, acabou a conversa. Eu só ouvi o barulho do finado telefone fixo caindo no chão. Os gritos dele, ganhei meu brinquedo. Ganhei. Falei, como ganhou? Ainda vou para o shopping almoçar e comprar o brinquedo. Tem pelo menos 2 horas de estrada antes de chegar. Mas se o pai falou, está falado. Não tem volta. Agora, tenta provocar a fé de gente que cresceu em ambientes onde todas as promessas que eram feitas não eram cumpridas. Nós puxamos um histórico. Eu prego muito sobre fé. Em todas as 3 igrejas que eu pastorei ao longo de 31 anos e meio, para fazer a conta. Eu percebi que sempre tem um grupo de irmãos que eu classifico como incrédulos crônicos. Cara, tem gente, tem hora que não era nem comigo, eu estava lá recebendo tanto quanto ele. Alguém está lá pregando, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eu estou lá assim, eu vou voar. Você está recebendo tudo, você olha para o do lado, sei. Não tem palavra de fé que entre ali. Eu comecei a descobrir por amostragem estatística. A maioria quase absoluta deles cresceu no ambiente onde promessas não eram cumpridas, onde houve abandono. E aí quando está falando do que Deus prometeu, eu sei, meu pai falava a mesma coisa antes de abandonar a gente. E muitas vezes a lente impede a gente enxergar a família celestial como ela deveria. É por isso que a visão precisa ser restaurada. Pastor, como restaurar essa visão? Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deus falou comigo anos atrás, pare de pregar casamento só para os casados, pare de pregar criação de filhos só para os que são pais. Todo mundo tem que entender tudo o que a minha palavra diz sobre família. Porque há elementos que talvez não seja aplicado no âmbito da família terrena. A pessoa que decidiu viver solteira, não casar, não ter filhos, na prática ele não precisa daquilo. Mas quando você fala da vida espiritual, discipular, de entendimento, ele precisa entender esses parâmetros por causa da relação com Deus. Então assim, a maioria dos crentes que a gente botava na classificação barraqueiro dentro da igreja, se mexe na história, crescendo em famílias onde a coisa era tratada dessa forma. E a gente simplesmente transporta o convívio familiar para a família da fé do jeito que veio. Não significa que dá para trazer tudo de lá, gente. Mas a restauração da visão familiar é importante. E ela pode acontecer sob 2 ângulos. Primeiro, Deus preenchendo as nossas lacunas, nos ajudando a viver restauração daquilo que precisamos, como foi o caso do Ciro, esse irmão que eu mencionei lá do abraço, né? Ou muitas vezes nos levando a estabelecer consertos. Talvez hoje você precise sair daqui com uma determinação no coração, eu tenho que perdoar alguém. Mas talvez você é aquele que tem que sair e pedir perdão. Mas por quê? Porque existe a questão dos outros e não só da sua visão familiar. Gente, quando entende isso, janeiro de 2005, eu estava numa viagem. Eu lembro que eu liguei para minha esposa e falei, nossa família nunca mais será a mesma. Nossa igreja, nosso ministério com famílias nunca mais será o mesmo. Por quê?
a compreensão dessas coisas me trouxe um peso de responsabilidade, porque eu entendi que o tipo de pai e marido que eu seria formaria a visão de Deus que os meus filhos teriam. Então eu falei, como é que eu posso ser alguém que promete e não cumpre? Como é que eles vão olhar para Deus? Como é que eu posso ser alguém injusto? Como é que eles vão olhar para Deus? E de repente você percebe que isso não vai trazer só bênção no sentido de uma família feliz, um lugar emocionalmente saudável, mas muito mais do que isso. Um ambiente onde a revelação de Deus vai crescendo e sendo amplificada. Isso significa o quê? Que a gente precisa não apenas buscar restauração das nossas experiências. Gente, família é o ambiente das nossas maiores dores. Por quê? Porque decepção é proporcional à expectativa. E a Bíblia sustenta isso. Salmo 55. Se fosse um estranho, eu me esconderia. Se fosse um inimigo, eu evitaria. Mas tu, meu irmão, nós íamos juntos em alegre procissão à casa de Deus. O desabafo é uma espécie de até tu, Brutus. Então você olha no dia a dia e você percebe, por exemplo, eu quando era garoto, eu olhava meu pai como se ele tivesse superpoderes. Meus filhos olhavam para mim da mesma forma. Aliás, eu tinha uma brincadeira, parava no farol e dizia, fica vendo a autoridade do papai. Quando eu der uma voz de ordem, a luz vermelha apaga, a verde acende. Ainda fazia o drama, contava 1, 2, 3, 3, 2, 1, verde, eles, uau, eles saíam, ficava assim, maravilhado. E eu brinquei com isso tanto tempo. Um dia eu paro no farol com os dois ali e eu distraído, esqueci da brincadeira. E disse, pai, você não vai falar? O quê? O negócio do farol não vai abrir nunca. Ah, claro, eu já na hora, verde, não deu nem tempo a contar, já abriu, eles, uau. Aí um deles, acho que o Israel, que era mais velho, pergunta, papai, como é que o senhor consegue fazer isso? Eu já tinha voltado para os problemas que estavam me preocupando, distraído. Falei, não, papai fica olhando para o outro sinal, faz a conta quando vai fechar, sabe quando esse vai abrir. Gente, a hora que eu vi, eu tinha entregado ouro. Eu não esqueço a cara de decepção dos dois. Um deles me pergunta, quer dizer que o senhor não tem superpoderes? Não, eu nunca tive, era só uma brincadeira. Gente, uma decepção nível Hart. Aí eu me lembrei quando era garoto, estava num culto uma vez, e o povo cantando um hino antigo que dizia, chuvas de bênçãos. Chuva de bênção, eu cutuco meu irmão. Meu irmão para mim assim, era mais velho, buscava conhecimento, era o cara que sabia tudo. Eu falei, o que é chuva de bênção? Ele disse, você não sabe não? O Adriano mais velho. Aí eu falei, não. Ele falou, não tem a chuva de água? Eu falei, essa eu conheço. Então, a chuva de água cai do céu, molha a terra, não é? É. Chuva de bênção, ela sai do chão e molha o céu. E eu acreditei de todo o meu coração. Eu passei uns anos procurando a tal da chuva, sem nunca achar. O dia que eu entendi que ele me trollou, você não tem noção do tamanho da decepção. Porque decepção é proporcional à expectativa. E a gente cresce num ambiente. Por que temos tamanha crise na adolescência? Porque os filhos vão chegando num lugar de entendimento e dizem, papai e mamãe são super-herói, coisa nenhuma, tem superpoderes, nada. E se a gente era, eles descobriram as criptonitas. Então começa um processo de decepção que gera choque. E se você não tiver uma plataforma para construir respeito a partir de um relacionamento correto, saudável, você vai ter problema no relacionamento. Então, por conta disso, as dores familiares, talvez são as dores mais fortes que nós carregamos. E nós precisamos nos submeter a um processo de restauração. Tem muita gente enroscada no relacionamento paterno. Porque estatisticamente, o índice de abandono ou falta de presença dos pais é absurdo. Mas eu comecei a descobrir por amostragem estatística que quase todo mundo teve problema sério de relacionamento com a mãe. Tem problema quando a gente começa a falar do Espírito Santo. De alguma forma ele não percebe que inconsciente ele quer desconectar daquilo e diz isso não. E se nós não sararmos essas coisas, nossa compreensão de Deus e a experiência com Ele será limitada. Mas se sararmos, além de melhorarmos o relacionamento com Deus, vamos viver algo melhor dentro da família. Por que o diabo luta tanto contra a família? Alguém diz que você pode descobrir o quanto algo é importante para Deus pelo tanto que o diabo luta contra. Se você me perguntar, pureza sexual é importante? Falei, olha o mundo à sua volta e você vai ver o grande esforço do inferno para comprometer isso. É lógico que é importante. E família, uma das coisas mais atacadas, né, ao longo das sociedades, da existência do tempo, gente. Não é só uma questão da modernidade. O que a Bíblia diz é que no tempo do fim os homens iriam de mal a pior. Porque a gente está se aperfeiçoando em piorar. Mas o que nós vivemos hoje não é necessariamente novidade. E se nós não tivermos essa compreensão, porque tem crente que ele acha que ele é o centro do universo. Não, o diabo existe para me atazanar. Não, antes de você ele estava aqui, depois de você ele continua aí, e ele não tem nada pessoal com você. O que ele quer é se opor aos planos de Deus. Então, o diabo não existe para estragar a sua família.
O que ele quer quando ataca a sua família é bagunçar a sua compreensão de Deus, ou a compreensão dos demais familiares de Deus. Esse é o grande alvo dele. E eu e você precisamos entender que nós podemos salvaguardar algo precioso, que é a nossa forma de entender Deus, e ainda viver as consequências de uma família abençoada, entendendo que isso é algo sério e negociável no Evangelho. Nós não podemos achar que tratar a família de forma correta seja opcional dentro do Evangelho. A Bíblia diz, se você não cuida dos seus, você está metendo o pé na fé, você está renegando a fé, você se tornou pior do que um incrédulo. Ou nós vivemos família, ou a gente não pode dizer que é discípulo de Jesus. Então assim, a minha ideia com isso não é botar um peso de culpa ou condenação sobre quem tem falhado. É te ajudar a dar um chacoalhão para que você conserte a partir de agora. Para aqueles que já vêm se empenhando em fazer a coisa correta, que você possa se dedicar a buscar a ajuda de Deus, a graça do Senhor, o auxílio do Espírito Santo, para fazer cada vez melhor. E aí nós vamos poder ter os nossos principais valores, relação com Deus, vida espiritual e familiar, em alto nível. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu escrevi um livro inteiro a respeito desse assunto, chamado O Propósito da Família. A gente fala de casamento, da vida matrimonial. A gente tenta desenvolver uma visão mais abrangente do que a família, de como nós precisamos levar isso a sério. Outro dia alguém falou, pastor, não dá para resumir aquele livrão? Eu digo, não. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos ser expostos a todo o ensino bíblico para que haja uma mudança de mentalidade, para que a ótica mude. Mas você também precisa de processos, onde se permite entrar num lugar em Deus, onde você consiga perdoar, pedir perdão, ser restaurado, promover restauração. Eu gostaria de terminar orando com você. Pai, te pedimos que aquilo que o Senhor começou a fazer e falar, continue depois dessa reunião. Muitos de nós já estamos sendo expostos a um entendimento personalizado que o Teu Espírito produz. Nós oramos que haja arrependimento, que haja conserto, que haja resposta, que haja fé promovida pela Tua própria palavra, para buscar restauração e cura onde necessário, um entendimento para promover ajustes corretos. Queremos viver, Senhor, um bom modelo familiar, muito mais do que pensando na realização que isso traz. Nós oramos que essa lente da visão do Senhor, de entendimento e de revelação de quem o Senhor é, não seja mais distorcida, que ela seja devidamente trabalhada pela obra restauradora do Teu Espírito em nós, pela compreensão das Escrituras, de maneira que possamos viver intensamente, muito melhor do que vivemos até agora, tanto a vida espiritual, a fé, como também a família. Queremos abençoar cada um dos nossos irmãos e irmãs, pedir que o Senhor os conduza na aplicação prática desse entendimento, nos ajustes necessários, e que, ó Deus, haja temor nos nossos corações para não brincar com um assunto tão sério, tão sensível e que merece tanto da nossa atenção e respeito. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus.